Dizem que é normal ser rude com quem você gosta, mas Akachiru nunca acreditou nessa teoria. Esses pensamentos preenchem a mente de Akachiru enquanto ele entra no dormitório, mas antes mesmo de chegar ao seu quarto, um barulho alto ecoa lá de dentro. Parado do lado de fora, ele treme de irritação, respirando fundo para se manter composto. Lá dentro está ninguém menos que Iroha, cantando com toda a sua alma. Ela estava confortavelmente esparramada, cantarolando e soltando a voz nas letras de uma canção, o que só alimenta a crescente frustração de Akachiru. Então, Akachiru finalmente perde a paciência. Ele irrompe em seu quarto e puxa o cabo de energia da tomada, cortando a música instantaneamente. Iroha se vira, completamente inabalável, e o cumprimenta alegremente antes de repreendê-lo sobre o quão rude é invadir o quarto de alguém sem ser convidado. A presunção dela só o irrita ainda mais, já que este é o quarto dele e ela é quem está invadindo. Ele diz a ela para abaixar o volume antes que perturbe os outros moradores e aponta para os fones de ouvido dela como uma dica. Em vez de obedecer, Iroha o provoca maliciosamente, insinuando que ele quer tocá-la. Akachiru a cala friamente, afirmando que não tem interesse em suas palhaçadas. Sua tagarelice incessante só o faz sentir-se mal. Então, Iroha o acusa de tentar pegá-la enquanto se trocava, até brincando que chamaria a polícia. Na realidade, Akachiru é quem deveria chamá-los, pois ela invadiu o quarto dele, afinal. Ele considera por um momento, mas percebe que ninguém acreditaria nele em vez dela. Ela se faz de vítima muito bem. Iroha adora afirmar sua dominância sobre Akachiru. A certa altura, ela até se deita de bruços na cama dele, enfatizando deliberadamente o peito. Akachiru desvia o olhar imediatamente, mas ela escondeu a chave do dormitório entre os seios. É verdade que ele lhe deu a chave, mas isso não significa que ela pode simplesmente entrar quando bem entender. Ela insiste ainda mais, provocando que uma vez que ele a afaste, acabará fantasiando sobre ela. Isso finalmente faz Akachiru perder a cabeça. Então ele pega seu borrifador e espirra água no rosto dela. Eles iniciam outra discussão. Iroha insiste que ela é basicamente como sua irmãzinha, já que é irmã do amigo dele. Mas Akachiru rejeita essa noção completamente, chamando-a de estranha. Ela continua a provocá-lo, tirando sarro dele em cada oportunidade. Nesse instante, o telefone de Akachiru toca. É o tio dele. Ele fita Iroha com um olhar severo, avisando-a para não brincar, pois seu futuro depende dessa ligação. Ela, relutantemente, promete se comportar. Seu tio, Makoto, é o presidente da HPW, uma grande empresa de entretenimento. Makoto liga para falar sobre a ousada candidatura de Akachiru à empresa, sem fazer o exame adequado. Ele não está exatamente impressionado com a atitude. Mas, como Akachiru é seu sobrinho, ele está disposto a fazer funcionar sob certas condições. Seu tom de repente fica sério ao perguntar a Akachiru se ele tem namorada, pegando Akachiru e Iroha completamente desprevenidos. Imediatamente, os olhos de Iroha brilham com malícia, claramente tramando algo. Akachiru percebe isso e a avisa para parar com o que quer que esteja tramando, mas ela o ignora. Em vez disso, ela se aproxima e começa a fazer ruídos estranhos, garantindo que Makoto ouça sua presença na ligação. Em pânico, Akachiru mente rapidamente e diz que é apenas um gato que ele adotou. Infelizmente para ele, quando Makoto faz perguntas casuais sobre o gato, Akachiru não consegue responder a nenhuma delas, tornando a situação ainda mais suspeita. Iroha não recua e continua a pressionar Akachiru ainda mais, fazendo-o murmurar maldições por debaixo da respiração e confundindo Makoto. Desesperado para manter sua mentira, Akachiru finge que o gato o está atacando para fazer a situação parecer crível. Eventualmente, Makoto começa a juntar as peças e assume que Akachiru tem uma namorada. Em pânico, Akachiru nega rapidamente e se esforça para empurrar Iroha para longe. Felizmente, Makoto parece satisfeito ao saber que ele não tem namorada e diz que explicará os detalhes de sua candidatura em breve. Após a conversa, Iroha rola na cama de Akachiru, reclamando que está com sede. Com um suspiro, Akachiru diz a ela para pegar uma bebida, e ela se afasta alegremente, deixando-o frustrado. No dia seguinte, durante seu período livre, Akachiru passa o tempo escrevendo em seu caderno, refletindo sobre a vida e a morte, e seu voto de usar cada minuto para garantir um futuro melhor. Assim que a aula termina, o melhor amigo de Akachiru, Ozuma, desaba em sua cadeira, exausto. Felizmente, Akachiru fez anotações para ele, e Ozuma o agradece com gratidão. Para retribuir o favor, Ozuma convida Akachiru para comer um emitsu depois da aula. Akachiru sempre se surpreende com o quão incrível Ozuma é como pessoa, mas Ozuma devolve o elogio. Ele aponta que Akachiru tem um coração genuinamente bom, e é isso que o torna quem ele é. Embora Akachiru insista que tudo o que faz é calculado, Ozuma admira como ele sempre pensa nos outros também, incluindo ele e sua irmã, Iroha. Ozuma casualmente assume que Iroha invadiu o lugar de Akachiru novamente, e quando Akachiru confirma, Ozuma brinca que talvez ela tenha uma queda por ele. Akachiru discorda, acreditando que Iroha apenas gosta de importunar. Ozuma argumenta que pode ser a maneira dela de demonstrar afeto, mas Akachiru permanece firme em sua crença de que, se ela realmente gostasse dele, não haveria razão para atormentá-lo tanto. Antes que a conversa pudesse ir mais longe, uma professora enérgica entra na sala, avisando os alunos para não desperdiçarem o tempo dela.
Todos se levantam rapidamente de suas posições relaxadas e assim a aula começa. Depois que a aula termina, um colega de classe corre até Akachiru, dizendo-lhe que uma garota fofa do primeiro ano está procurando por ele. Com certeza, Iroha está esperando perto da porta. Quando confrontada, ela tenta agir de forma doce e composta, mas Akachiru diz a ela sem rodeios para parar com a encenação. Em vez de recuar, Iroha finge não entender e continua a agir de forma inocente na frente de todos, fazendo Akachiru parecer o vilão. Ela o convida para irem para casa juntos, mas quando Akachiru se vira para pegar suas coisas, ela acrescenta que quer ficar sozinha com ele, excluindo Ozuma. Isso assusta Akachiru e ele reage em voz alta. Iroha aproveita o momento, agindo de forma fofa e declarando que eles são um casal. A turma inteira ofega, incluindo Akachiru, mas ela não para. Ela derrama lágrimas falsas dramaticamente, comprometendo-se totalmente com sua encenação e deixando Akachiru constrangido. Ozuma chega de repente, curioso sobre o que está acontecendo. Iroha imediatamente diz a ele que ela e Akachiru vão sair sozinhos, o que faz Akachiru entrar em pânico ainda mais. Ele rapidamente a pega pela mão e a arrasta para uma conversa séria, cara a cara. Iroha continua insistindo que eles estão juntos, embora seja obviamente mentira. Ela revela que seu motivo veio da ligação anterior, pois ela imaginou que ele poderia precisar de uma namorada para impressionar o tio. Ela declara presunçosamente que está fora do alcance dele, então é basicamente uma vitória para ele. Mas Akachiru não está nem um pouco divertido, ele a repreende severamente para não interferir, pois seu futuro está em jogo. Antes que ele possa se afastar, Iroha o abraça por trás. Ela o provoca para que anote, dizendo que o futuro não importa e o que importa é o presente. Com lágrimas nos olhos, ela admite que se importa profundamente com ele e só quer que eles permaneçam próximos para sempre. Por um momento, Akachiru fica surpreso, pensando que ela está sendo sincera. Sua guarda se abaixa, mas assim que ele está prestes a acreditar nela, Iroha irrompe em uma risada travessa, revelando que tudo foi uma encenação. Ela o provoca por ter caído na encenação dela e até brinca sobre o quanto ela queria se confessar daquele jeito. Akachiru está muito constrangido para responder, seu rosto esquentando enquanto ela nota suas orelhas vermelhas e assume que ele está envergonhado. Ele explode de raiva, declarando que nunca mais acreditará em nada do que ela disser. Enfurecido, Akachiru persegue Iroha pelas escadas, mas ela escapa antes que ele possa pegá-la. Mais tarde, ele encontra seu tio Makoto em um café para discutir sua candidatura a HPW. Makoto menciona que outra pessoa se juntará a eles, mas quer conversar com Akachiru em particular primeiro. Ele levanta o fato de que Akachiru já lançou um jogo. Akachiru esclarece que foi um esforço de equipe com 5 membros no total, Ozuma como programador e Akachiru atuando como produtor e diretor. Junto com outros 3 membros, eles formaram a Aliança do Quinto Andar. Ele admite que o sucesso do jogo não teria sido possível sem sua equipe. Makoto observa que a indústria já começou a falar sobre sua ascensão repentina, reconhecendo sua impressionante conquista. Ele admite que nem mesmo ele poderia ter feito algo assim quando estava na escola, então Akachiru merece a popularidade. Antes de aprofundar o tópico, Makoto incentiva Akachiru a pedir algo primeiro. Akachiru assume que a pessoa que se juntará a eles pode ser um gerente ou representante, então ele traz sua proposta, pronto para causar uma boa impressão. Enquanto Makoto faz o pedido, ele flerta casualmente com a garçonete, chegando a convidá-la para jantar, apesar de ela estar claramente trabalhando. Akachiru fica chocado com a ousadia de seu tio e o repreende, mas Makoto diz com confiança que sabe como deixar uma impressão duradoura nas garotas. E ver a expressão da garçonete confirma isso. Constrangido, Akachiru se desculpa e vai ao banheiro para se acalmar. Ele fecha os olhos para esquecer o que acabou de ver, então não percebe a placa que diz que a fechadura está quebrada. Ele abre a porta sem pensar e acidentalmente flagra Mashiro, que ainda está sentada no vaso sanitário. Antes que ele possa reagir, Mashiro o soca de vergonha. Enquanto isso, no escritório de Akachiru, Iroha está entediada, já que ele não está por perto para importunar. Um colega pergunta a ela sobre o relacionamento deles, mas ela diz firmemente que não há nada acontecendo. De volta ao café, Akachiru descobre que Mashiro é na verdade a outra pessoa que seu tio convidou. Ela é sua prima, filha de Makoto, e eles costumavam brincar juntos quando crianças, embora ele não a reconhecesse de forma alguma agora que são adultos. Makoto então revela seu plano. Ele quer que Akachiru atue como um namorado falso de Mashiro em troca de impulsionar sua candidatura a HPW, deixando Akachiru completamente atordoado. Mashiro acha a ideia ridícula, mas Makoto está completamente sério. Ele explica que está preocupado com a transferência dela de uma escola só para meninas para uma mista, então ele quer alguém para cuidar dela. Apesar de sua justificativa, Mashiro rejeita firmemente o plano dele. Curioso, Akachiru pergunta por que ela precisa se transferir, mas Mashiro se recusa a deixá-lo saber, levando Makoto a reter a história completa. O único detalhe que Makoto revela é que Mashiro mal frequentou o ensino médio e tem sido uma aluna faltosa. Surpreendentemente, Akachiru não se aprofunda mais. Para ele, esse único fato é suficiente para entender a preocupação deles, e ele não se detém no passado dela. Como a condição está ligada ao emprego de sua equipe na HPW, Akachiru decide aceitar o arranjo. Mashiro, embora claramente relutante, eventualmente concorda também, sob a estrita condição de que o relacionamento deles permanecerá inteiramente falso. Com o acordo selado, Akachiru estende a mão para Mashiro, mas ela se recusa a apertá-la, ainda guardando o rancor do encontro constrangedor no banheiro. Observando a troca, Makoto sorri, convencido de que eles se darão bem, embora ambos discordem veementemente.
Mas antes de partir, Makoto lembra Akatiro que, como namorado falso de Mashiro, quaisquer movimentos românticos reais são estritamente proibidos. Akatiro não vê isso como um problema, considerando que Mashiro claramente não gosta dele de qualquer forma. Refletindo sobre tudo, ele ainda não consegue entender por que as pessoas dizem que ser rude com alguém significa que elas estão romanticamente interessadas. Ele está cercado por garotas agressivas, afinal. No entanto, seu trabalho de namorado falso começa amanhã. No dia seguinte, Akatiro é cumprimentado por Iroha, que imediatamente sente que algo está errado. Ela tenta investigar, adivinhando que o humor dele tem algo a ver com a reunião. Ele se recusa a contar a ela, mas ela permanece persistente e o segue. Nenhum deles percebe Sumire guiando Mashiro por perto. Assim que as aulas começam, Mashiro é convidada a se apresentar à turma de Akatiro. Por nervosismo, ela solta que também está namorando Akatiro. A turma irrompe em sussurros, perguntando-se por que alguém como ela desperdiçaria sua beleza com ninguém como ele. Suzuki, um dos garotos, pergunta como eles se conheceram, e Mashiro acidentalmente diz que se encontraram no banheiro. Akatiro entra em pânico internamente, percebendo o quão mal isso faz parecer. Quando Mashiro se senta ao lado dele, ele tenta agir de forma amigável, mas ela imediatamente se torna fria, lembrando-o de que não o perdoou. Akatiro tenta argumentar com ela, dizendo que ambos precisam agir de forma amigável para que a história deles seja crível. Mashiro discorda, insistindo que enquanto suas histórias se encaixarem, não há necessidade de serem próximos. Ozuma toca no ombro de Akatiro, perguntando por que ele nunca mencionou ter uma namorada. Akatiro se desculpa por guardar segredos, mas insinua que ele e Mashiro não estão realmente namorando. Durante o almoço, Akatiro explica sua situação com Mashiro em detalhes. Ozuma o provoca, dizendo que a vida dele parece uma comédia romântica. Akatiro retruca que Ozuma seria um protagonista melhor, dada sua personalidade, e o fato de ter uma irmãzinha, embora a personalidade de Iroha não se encaixe exatamente no clichê. Ozuma diz que é porque Iroha já ama Akatiro. Akatiro nega categoricamente a ideia, mas Ozuma apenas sorri e se desculpa para comprar o almoço. Suzuki se aproxima de Akatiro, perguntando como ele conseguiu uma namorada quando todos pensavam que ele já estava namorando Iroha. Sentindo o olhar gélido de Mashiro, Akatiro rapidamente esclarece que Iroha é a irmãzinha de Ozuma, então muda o assunto para a paixão de Suzuki pela professora deles, que, segundo rumores, gosta de caras machões. Ao ouvir isso, Suzuki se anima e sai furioso da sala de aula. Akatiro, ainda sentindo o olhar frio de Mashiro, suspira e pergunta se ela tem algum problema. Mashiro exige que Akatiro traga a ela bolinhos de arroz recheados com frutos do mar, declarando que já que estão namorando, é seu dever servi-la. Ela até ameaça que se ele recusar, ela cancelará o relacionamento falso deles. Relutantemente, Akatiro faz o que lhe é dito e retorna com 2 bolinhos de arroz e uma bebida para ela. Ele se senta novamente e come silenciosamente um pedaço de pão que comprou para si. Ele se pergunta brevemente se ela poderia estar com ciúmes depois de ouvir sua conversa sobre Iroha, mas descarta a ideia, já que Mashiro claramente o odeia. As aulas recomeçam enquanto Sumire se dirige à frente da sala, perguntando aos alunos se todos concluíram a lição de casa. Um garoto levanta a mão e admite que esqueceu, provocando a raiva de Sumire. Ela inicia uma palestra sobre responsabilidade, avisando-os que, sem disciplina, eles não são nada mais do que escória. O aluno tenta se explicar, mas Sumire o interrompe, embora ela eventualmente deixe passar, com a condição de que ele prometa melhorar. Akatiro olha para Mashiro e percebe o quão atentamente ela está observando Sumire. Ele nota que Sumire pode não ser a professora ideal para uma aluna transferida. Quando a aula termina, Sumire para na porta para chamar Akatiro. Ela o instrui a encontrá-la na sala de aconselhamento para discutir uma tarefa. Akatiro concorda calmamente, mas assim que Sumire sai, vários garotos se aproximam dele preocupados, perguntando como ele consegue ficar tão composto quando todos sabem o quão aterrorizante ela é. Ele simplesmente responde que ela não vai matá-lo, então segue para a sala de aconselhamento. Ao chegar, ele sinaliza para entrar, apenas para ser recebido pela visão de uma câmara de tortura. Ele se senta no centro e quase instantaneamente, o comportamento de Sumire muda. Ela se curva até o chão, pedindo nervosamente seu perdão. A atitude de Akatiro também muda. Ele de repente parece muito mais confiante do que antes. Sumire gagueja desculpas sobre estar sobrecarregada com planos de aula e deveres de ensino. Akatiro tira o telefone e mostra a ela as notificações que recebeu sobre a atividade online dela, revelando que ela tem feito outras coisas em vez de trabalhar. A identidade de ensino de Sumire é Shibuku Murasaki. Na aula, ela é temida como a rainha rigorosa e venenosa, mas para Akatiro e o resto da Aliança da Quinta Avenida, ela é simplesmente Sumire, a ilustradora deles que sempre luta para cumprir seus prazos. Akatiro aponta as palavras duras de Sumire na aula mais cedo, o que visivelmente feriu o orgulho dela. Ela explica que sua persona de professora rigorosa não é quem ela realmente é, já que tudo faz parte da encenação que ela faz na frente de seus alunos. Suspirando, Akatiro decide mudar de assunto e pergunta sobre o progresso dela até agora. Sumire fica nervosa e mostra a ele seu tablet, revelando uma página completamente em branco. Irritado, Akatiro tenta jogá-la em uma das máquinas de tortura, então puxa seu rabo de cavalo enquanto ela luta para escapar.
Sumire insiste que está sofrendo de bloqueio criativo. Soltando o cabelo dela, Akachiru suspira e diz que ela deveria ter procurado por ele se estivesse com problemas. Sumire protesta, dizendo que fazer isso arruinaria sua imagem legal. Claramente perdendo a paciência, Akachiru pressiona alguns pontos de pressão no ombro dela em frustração. Assim que a solta, ele murmura que nunca imaginou que Sumire pudesse ser tão sem esperança. Ele se lembra da primeira vez que se conheceram? Ele estava procurando por ilustradores em uma convenção de mangá, mas não havia encontrado ninguém. Assim que estava prestes a desistir, ele notou um quadrinho retratando um romance tabu. A arte era tão detalhada que imediatamente chamou sua atenção. Quando ele se aproximou da artista para perguntar se ela se juntaria ao seu projeto, ela se virou e, para seu choque, ele percebeu que era sua professora. Foi então que Akachiru decidiu usar o que sabia sobre o segredo dela para mantê-la trabalhando para ele. Sumire ainda deseja que o encontro tivesse acontecido de forma diferente, pois deu a Akachiru a alavancagem para controlar sua reputação como professora confiável. Akachiru diz a ela que é culpa dela, e que agora que faz parte de sua equipe, é melhor ela começar a fazer rascunhos para o jogo. Sumire resmunga que ainda não consegue desenhar por causa de seu bloqueio criativo. Akachiru sugere que eles apenas pensem melhor sobre isso, mas Sumire entende mal e solta que não gosta de garotos de 15 anos ou mais. Akachiru a repreende por sequer pensar assim e diz para ela comer algo para fazer o sangue circular, para que possa se concentrar no trabalho. Ele também lhe concede uma extensão de meio-dia, o que imediatamente melhora o humor dela. Antes de sair, Sumire pergunta sobre seu verdadeiro relacionamento com Mashiro. Akachiru admite que é um relacionamento falso que ele aceitou para ajudá-los a obter apoio da empresa de seu tio. Sumire então revela que a escola tem instruções especiais sobre como lidar com o caso de Mashiro. Akachiru imediatamente adivinha que é porque ela é uma reclusa. Akachiru admite que é tudo o que ele sabe. Então Sumire explica que Mashiro sofreu bullying em sua escola anterior. Alguns de seus colegas de classe descobriram um segredo que ela guardava e o usaram para ter poder sobre ela. Sumire admite que não sabe qual é o segredo, mas pede a Akachiru para ajudá-la a tornar a vida escolar de Mashiro o mais confortável possível. Ela diz que quer que Mashiro realmente aproveite seu tempo aqui, e está confiante de que Akachiru pode fazer isso acontecer. Akachiru ignora o elogio, mas Sumire insiste que ele deveria aceitá-lo, lembrando-o de que tanto ela quanto Ozuma também são gratos pelo impacto que ele teve em suas vidas. Secamente, Akachiru diz a ela que bajulação não lhe renderá outra extensão de prazo. Depois, Akachiru retorna à sala de aula e pergunta a Mashiro se ela gostaria de ir para casa juntos. Mashiro, no entanto, friamente diz a ele para ficar longe dela. Sussurros se espalham rapidamente, com alguns brincando que Mashiro deve ser uma tsundere, e que os dois agem como um casal casado. Akachiru a observa sair, perguntando-se por que ela age tão friamente com ele. Ozuma, notando sua expressão, comenta que não acha Mashiro uma pessoa ruim de forma alguma. Akachiru concorda, mas diz que ela deveria pelo menos deixá-lo chegar perto o suficiente para proteger de braços apertando firmemente. Ele pede conselhos a Ozuma, mas Ozuma admite que Akachiru tem um caso difícil, como sendo de Iroha, dado que Mashiro já o vê para ela sair, mas ela insiste que está apenas sendo gentil, fazendo-lhe companhia. Apertando-se ainda mais, Iroha provoca que se ele realmente quiser que ela o solte, a maciez que ele está sentindo simplesmente desaparecerá. Só então Akitoru percebe que o peito dela está pressionando suas costas. Para piorar a situação, Akitoru rapidamente nota que algo está estranho, e Iroha confirma sua suspeita. Ela admite que não está usando roupa íntima. Ela explica que cresceu um pouco recentemente, deixando suas roupas de baixo apertadas demais. Até mesmo seu uniforme escolar ficou tão justo que alguns botões estouraram, o que significa que, se ela se afastasse dele agora, acabaria completamente exposta. Akitoru tem dificuldade em acreditar nela, mas a pequena chance de ela estar falando a verdade o impede de afastá-la. Se ela estiver mentindo, ele apenas parecerá um tolo. Mas se não estiver, forçá-la a sair poderia significar um desastre, não só para sua amizade com Ozuma, mas também para o acordo do grupo com a empresa de seu tio. Afinal, se alguém os visse assim, as pessoas presumiriam que ele está traindo Mashiro com Iroha. Decidindo minimizar os danos, Akitoru rapidamente envolve os braços nas pernas de Iroha, colocando-a em uma posição de cavalinho. Iroha entra em pânico enquanto Akitoru a provoca, tentando fazê-la admitir que estava mentindo, mas ela se recusa teimosamente. Akitoru sai correndo da escola, pegando um caminho lateral para evitar ser visto. Iroha fica constrangida com a corrida repentina e solta que se rende, fazendo Akitoru finalmente parar. Ele não a coloca no chão imediatamente, fazendo-a pedir desculpas por ter mentido apenas para provocá-lo. Quando ele finalmente a solta, a repreende por seu comportamento, apenas para perceber que ela estava parcialmente falando a verdade sobre não estar usando roupa íntima. Eles acabam voltando para casa juntos, e Akitoru pergunta se ela tem algum conselho sobre como fazer amizade com uma garota difícil. Iroha empalidece, presumindo que ele finalmente está apaixonado, mas Akitoru rapidamente a corrige e explica a situação com Mashiro. Ele esclarece que seus esforços são principalmente para seu próprio benefício, mas Iroha insiste que, no fundo, ele realmente quer ser amigo de Mashiro. Com um sorriso, ela diz para ele deixar com ela, e que ela o ensinará a conquistar Mashiro. No dia seguinte, Akitoru aparece na escola usando uma coleira de cachorro e se oferece para carregar a bolsa de Mashiro. Durante o almoço, ele serve a ela uma refeição quente. Depois da aula, ele até se oferece para levá-la nas costas como um cavalinho,
Todas as suas palhaçadas só irritam Mashiro. Ela pega a coleira dele e o arrasta até a escadaria para exigir uma explicação. Pensando que é algum tipo de brincadeira, ela fica irritada quando Akitoru admite que também se sente ridículo, já que é o tipo de plano que Iroha o convenceria a fazer. Ele admite que a ideia provavelmente não funcionaria, o que só frustra Mashiro ainda mais. Ela se pergunta em voz alta se ele a detesta tanto assim. Antes que Akitoru possa responder, Iroha aparece e os provoca por estarem tão carinhosos. Mashiro pergunta quem ela é, então Iroha alegremente declara que é a mente por trás de tudo. Enquanto Mashiro observa a fácil interação deles, ela não consegue deixar de notar o quão próximos os dois parecem. De repente, Mashiro anuncia que está indo embora, e os repreende para pararem de incomodá-la. Mais tarde, quando Akitoru e Iroha chegam em casa, ficam chocados ao encontrar Mashiro no complexo de apartamentos deles. Mashiro os acusa de persegui-la, mas eles rapidamente explicam que todos, por acaso, moram no mesmo prédio. Iroha alegremente acrescenta que é irmã de Akitoru em espírito, já que o irmão dela é o melhor amigo dele. Mashiro interpreta mal e assume que todos moram juntos, levando Akitoru a esclarecer que, na verdade, todos residem no mesmo andar. Sumire mora bem ao lado de Ozuma, e Iroha tem seu próprio apartamento. Ao mencionar Sumire, Mashiro de repente explode, dizendo que odeia o fato de todos morarem tão perto antes de bater a porta com força. Akitoru se aproxima da porta dela e declara com confiança que vai se intrometer na vida dela. Akitoru convoca uma reunião com seu grupo em seu quarto. Ele lhes diz que quer dar uma festa de boas-vindas para Mashiro para celebrar sua mudança para o prédio de apartamentos deles. Ele já marcou a data para sexta-feira às 20 horas, embora Iroha se preocupe que Mashiro talvez não apareça. Akitoru lhe dá um sorriso confiante, dizendo que tudo o que precisam fazer é incomodá-la o suficiente, e que ele já tem um plano em mente. Antes de seus planos, a Aliança do Quinto Andar desfruta de uma pequena festa própria para celebrar a conclusão de um prazo de projeto. Sumire bebe mais do que o normal, levando Akitoru a repreendê-la por ser a pessoa que está sempre atrasada com suas entregas. Akitoru nota que Iroha parece incomumente dócil e educada. Iroha explica que se sente um pouco deslocada, já que não faz parte oficialmente da equipe deles, embora seja grata por ser incluída na celebração. Akitoru lhe lança um olhar inquieto, percebendo que quando Iroha é educada, isso o desconcerta, especialmente porque ela geralmente é bem difícil de lidar. Ozuma elogia a culinária de Akitoru, especialmente o rosbife que ele preparou. Por sua vez, Akitoru elogia as habilidades técnicas de Ozuma, acreditando sua configuração de engenharia por permitir que seus arquivos fossem enviados muito mais rápido e ajudando-os a cumprir o prazo a tempo. Ozuma humildemente dispensa o elogio, dizendo que não se considera particularmente talentoso e que o que faz são apenas coisas simples. Ele então admite que a única razão pela qual consegue usar suas habilidades é porque Akitoru criou a oportunidade para ele em primeiro lugar. Então, para ele, Akitoru é quem é verdadeiramente talentoso. Iroha sorri calorosamente enquanto observa os dois interagirem. Então Ozuma de repente nota que Namaku não está por perto. Akitoru explica que Namaku não pôde se juntar a eles por causa de um prazo pessoal. Namako é o roteirista deles. Akitoru primeiro entrou em contato por meio de uma carta de fã, convidando Namako para se juntar ao projeto do jogo, e ficou completamente chocado quando Namako realmente respondeu e concordou. Eles ainda não se encontraram pessoalmente, mas, pelas conversas online, Namako parece profissional, confiável e fácil de conversar, ao contrário de outro adulto que Akitoru conhece. Sumire, percebendo que ele está falando dela, protesta embriagada. Akitoru a ignora, dizendo que estão falando apenas de Namako. Quando ele vê o quão bêbada ela está, pergunta o que ela tem bebido, e Iroha lhe mostra a garrafa que Sumire usou para misturar as bebidas. Sumire de repente exclama que se sente incrível e se lança sobre Akitoru para um abraço, que ele evita. Akitoru rapidamente muda de assunto, chamando a atenção de todos para discutir seus planos para a festa surpresa de Mashiro. 6 dias antes da festa, Akitoru faz sua primeira tentativa de convidar Mashiro, tocando repetidamente a campainha dela. Quando ela finalmente abre a porta, é recebida pelo sorriso entusiasmado de Akitoru, enquanto ele começa a falar sobre a festa que se aproxima. Antes que ele possa terminar, Mashiro bate a porta na cara dele. No domingo, ele tenta novamente, mas desta vez percebe que a campainha não está funcionando. Sem se intimidar, ele decide encher a caixa de correio dela com cartas de convite. 4 dias antes da festa, durante a aula, Akitoru joga um bilhete para Mashiro dizendo que quer conversar com ela. Eles começam a trocar bilhetes, com Mashiro perguntando se o que ele fez ontem conta como bullying. Akitoru rapidamente nega, insistindo que ele só queria convidá-la para um jantar. Mashiro não se convence, apontando que a caixa de correio dela estava transbordando de convites, fazendo aparecer mais uma lata de lixo. Quando ele tenta pedir o ID do Lime dela, ela recusa imediatamente. Decidindo fazer uma pausa, Akitoru promete tentar novamente no dia seguinte. Infelizmente, Mashiro o ignora e o evita completamente. Na quarta-feira, Akitoru a encontra bem quando ela sai do elevador e a lembra da festa, apenas para Mashiro chamá-lo de perseguidor. No dia seguinte, ele pergunta a ela novamente na escola, mas Mashiro o repreende por fazer isso em público. Depois das aulas, Akitoru e Iroha saem para comprar suprimentos para a festa. Enquanto olhavam, Iroha se distrai com uma barraca que oferecia amostras grátis de salsichas recheadas com queijo derretido. Ela insiste para Akitoru experimentar um, mas ele fica envergonhado e recusa. A vendedora os confunde com um casal e o incentiva a pegar um para a namorada dele. Quando ele recusa novamente, ela insiste que ele deveria, porque a namorada dele parece triste.
Não querendo ser envergonhado por Iroha, Akitoru relutantemente concorda em experimentar, mas ao estender a mão para a salsicha, Iroha a afasta, provocando que, se ele realmente a quer, deveria implorar por ela. Percebendo que ela está fazendo isso apenas para envergonhá-lo, Akitoru decide que é melhor entrar no jogo dela. Quando Iroha se oferece para alimentá-lo, ele silenciosamente jura que vai se vingar dela mais tarde por isso. Ele come a salsicha e admite que tem um ótimo sabor, enquanto a vendedora os observa carinhosamente de sua barraca. Enquanto se movem para outro corredor, Akitoru pergunta como Iroha consegue dizer "eu te amo" às pessoas com tanta facilidade. Iroha responde que é fácil quando ela realmente se importa com as pessoas, levando Akitoru a compará-la silenciosamente com Mashiro, que tem dificuldade em ser honesta com seus sentimentos. Iroha pergunta se Akitoru conseguiu fazer Mashiro aceitar o convite deles. Akitoru admite que está um pouco perdido sobre o que fazer em seguida. Enquanto Iroha tenta pegar uma lata de molho de tomate em uma prateleira alta, ela se esforça para alcançá-la, dizendo a ele que talvez ele simplesmente não esteja se esforçando o suficiente. Ela aponta que quando Akitoru realmente quer algo, ele geralmente é insistente, afinal ele conseguiu convencer Ozuma e Sumire a se juntarem a HPW. Akitoru responde que foi uma jogada necessária para o estúdio dele se quisessem um apoio maior. Iroha diz que Akitoru tem um talento especial para entender o que as pessoas realmente querem, e usa isso para persuadi-las a experimentar coisas que normalmente não fariam. Akitoru explica que foi apenas porque ele viu Ozuma e Sumire desperdiçando seus talentos que ele quis que eles usassem suas habilidades para algo significativo. Iroha sorri com o raciocínio dele e lhe diz que seu verdadeiro talento reside em ajudar as pessoas a preencher a lacuna entre seus desejos e seus sonhos. Ela finalmente consegue pegar o molho de tomate, mas perde o equilíbrio e quase cai, apenas para Akitoru a segurar. Aliviada, Iroha sorri e comenta que outro dos pontos positivos de Akitoru é garantir que o grupo deles não dê a liberdade por garantida. Ela diz que é provavelmente por isso que Ozuma confia tanto nele. Akitoru a agradece pelas palavras gentis e se sente determinado a convencer Mashiro a ir à festa. Enquanto isso, na casa de Mashiro, Mashiro diz a si mesma que não há como Akitoru fazê-la ir. No dia da festa, Akitoru não consegue encontrar uma oportunidade para abordá-la durante a aula. Em vez disso, ele verifica com Ozuma para ter certeza de que tudo está pronto. Ozuma confirma e, brincando, diz que ele lhe deve uma por ter organizado tudo em menos de uma semana. Confiante, ele sai da sala de aula, e Akitoru anuncia que o plano deles para fazer Mashiro comparecer à festa começa agora. Ele a alcança nos armários de sapatos, onde Mashiro imediatamente lhe diz para parar de tentar convidá-la. Akitoru pede desculpas e promete não usar mais truques. Ainda assim, Mashiro não parece convencida. Ele insiste que só quer ir para casa juntos, já que moram no mesmo prédio. Mas quando ele a olha, Mashiro já está correndo para longe dele. Akitoru se pergunta o quanto ela realmente o odeia. Mesmo assim, o plano depende de eles irem para casa juntos, então ele acelera o passo para acompanhá-la. Mashiro percebe e começa a correr mais rápido, exigindo saber o que ele está planejando fazer enquanto Akitoru a persegue. Akitoru finge ignorância, alegando que está apenas correndo para casa porque quer. Mashiro, ciente de que ele está mentindo, muda abruptamente de direção. Eventualmente, Mashiro para à beira de um rio, completamente sem fôlego. Ela grita para ele parar de se preocupar com ela, insistindo que não se encaixe em grupos já estabelecidos. Ela diz para ele ir e aproveitar a própria vida sem arrastá-la para isso. Akitoru franze a testa e pergunta para onde ela planeja ir se recusar a fazer amigos. Ele exige saber qual é o sentido de se transferir de escola se ela nunca pretende se conectar com ninguém. Ele pede desculpas pelo incidente no banheiro e diz que tudo bem se ela ainda o odeia, mas ela deveria pelo menos tentar fazer algumas conexões. Mashiro se vira para discutir, mas escorrega. Akitoru se lança para a frente para pegá-la, apenas para ambos caírem no rio. Encharcado, Akitoru tenta não olhar para ela, já que suas roupas estão grudadas em seu corpo. Atordoada, ela tenta se levantar, mas tropeça novamente. Akitoru a segura, puxando-a contra ele para firmá-la. Assim que chegam de volta à margem, Akitoru provoca que agora eles têm um visual de rato afogado, combinando, fazendo-os parecer um casal crível. Mashiro realmente ri pela primeira vez, admitindo que é o pior visual de casal imaginável. Sentindo seu humor mais leve, Akitoru continua brincando, dizendo que talvez essa seja a maneira de um deus abençoar o relacionamento falso deles. Mashiro responde secamente que tal deus merece morrer. E Akitoru lhe diz que se ela continuar orando, talvez comece a se sentir melhor consigo mesma. Ela admite que nenhuma quantidade de oração fará de repente as pessoas que a odeiam começarem a gostar dela. Curioso, Akitoru pergunta por que ela é tão teimosa, mesmo que ele esteja tentando se dar bem com ela. Mashiro solta que é por causa do acordo que ele fez com o pai dela, mas rapidamente se retrata, dizendo que sabe que não é culpa dele. Ela acrescenta que espera sinceramente que ele não a odeie. Akitoru a tranquiliza, dizendo que ninguém realmente a odeia. Mashiro hesita e confidencia que tem medo de não se encaixar e de ser ignorada. Vendo que ela estava prestes a se menosprezar novamente, Akitoru gentilmente lhe diz que não há nada de errado em se sentir assim. Ele admite que também não é exatamente alguém que se destaca, muitas vezes é ignorado porque não possui nenhuma habilidade notável. Akitoru afirma que é apenas uma pessoa comum com um conjunto de habilidades comuns. Seu comentário faz Mashiro protestar, insistindo que ele não é nada comum, já que é o líder da Aliança do Quinto Andar. Akitoru a olha surpreso, perguntando-se como ela sabe sobre o grupo dele. Mashiro rapidamente disfarça, dizendo que o pai dela frequentemente fala sobre o jogo que ele desenvolveu, já que rendeu muito dinheiro. Akitoru a corrige, dizendo que todos os lucros apenas voltam para os custos de desenvolvimento do jogo.
Mashiro então comenta que ele poderia facilmente ser o aluno mais popular da turma deles, mas Akitoru revela que ninguém realmente sabe que ele ou os outros estão por trás do jogo de sucesso. Ela fica surpresa e pergunta se ele tem medo de ser ridicularizado. Akitoru diz que só quer manter a humildade sobre o sucesso deles e não deixar que a atenção lhe dê um ego inflado. Ouvindo-o, Mashiro sorri e carinhosamente o chama de estranho. Eventualmente, eles retornam ao prédio de apartamentos deles. Mashiro ainda se recusa a comparecer à festa, embora admita que é grata pelo convite. Enquanto ela caminha em direção à sua porta, Akitoru pergunta se ela pode começar a tratá-lo normalmente na próxima semana. Ela concorda, mas para quando percebe que sua porta está destrancada. Eles começam a pensar que alguém pode ter invadido. Akitoru se coloca na frente dela, oferecendo-se para entrar primeiro e garantir que está seguro. Lentamente, eles entram juntos no apartamento. Assim que estão prestes a chegar à sala principal, Akitoru murmura algo estranho em voz baixa, então empurra Mashiro suavemente para a frente enquanto abre a porta. Mashiro é recebida por um alto estouro de confetes e aplausos dos outros moradores do quinto andar. Completamente perplexa, Mashiro exige saber por que todos estão dentro do apartamento dela. Akitoru explica timidamente que este é na verdade o lugar dele. Eles haviam colocado um divisor para fazer parecer que a unidade dele era a última do corredor, para que ela pensasse que era a dela. Mashiro franze a testa e pergunta por que eles foram tão longe, já que ela nem os considera amigos. Iroha intervém, dizendo que nenhum dos inquilinos é realmente amigo, exceto Akitoru e Ozuma, embora ela acrescente que preferiria que fossem um casal. Sumire imediatamente se empolga com a ideia, imaginando um cenário romântico inteiro entre eles, o que lhe rende um golpe de Akitoru. Iroha continua, explicando que como todos moram no mesmo andar, naturalmente começaram a fazer coisas juntos. Mashiro adivinha que ela se refere ao jogo, surpreendendo Iroha por ela saber disso. Iroha esclarece que não faz parte da equipe. Akitoru acrescenta que tudo bem se Mashiro não os considera amigos. Ela pode apenas pensar neles como os amigos de seu namorado falso por enquanto. Ele menciona que há mais um membro, Namako, que não está presente, mas ainda é uma parte inestimável do grupo deles. Mashiro sorri por ser incluída e finalmente decide se juntar à festa. Depois da festa, Iroha irrompe no quarto de Akitoru e tenta abraçá-lo, mas ele imediatamente desvia. Ficando séria, ela o elogia por ter convidado Mashiro com sucesso e lhe diz que ele é uma pessoa realmente gentil. Iroha então agradece a Akitoru por deixá-la fazer parte do grupo deles, sem revelar que ela é, na verdade, a dubladora do jogo da Aliança do Quinto Andar. Iroha fala sobre seu papel como a dubladora secreta da Aliança do Quinto Andar. Nem mesmo os outros membros sabem que ela tem feito a dublagem, mas ela ainda é grata por ser incluída em seus encontros como uma participante externa. Ela também está feliz por ter sido Akitoru quem a descobriu e a abordou em primeiro lugar. Akitoru decide conversar com Iroha sobre o passado. Em sua história, Akitoru abordou Ozuma e perguntou se poderia mostrar-lhe seus experimentos. Ozuma concordou com a condição de que Akitoru fosse visitá-los às vezes para verificar como estavam. Akitoru aceitou, e foi assim que a amizade deles começou. Não muito tempo depois, os pais de Akitoru foram trabalhar em outro lugar e ele começou a morar no mesmo prédio que Ozuma. Certa tarde, Akitoru flagrou Ozuma estudando os azulejos do chão. Quando perguntou o que Ozuma estava fazendo, Ozuma alegou que estava apenas brincando com números em sua cabeça, usando os azulejos como referência. Akitoru ofereceu para deixá-lo ficar em sua casa, mas Ozuma recusou, dizendo que sua irmã chegaria em breve. Assim que ele disse isso, Iroha apareceu, parecendo confusa ao ver Ozuma do lado de fora da porta deles. Ozuma explicou que havia esquecido as chaves e estava esperando por ela. Iroha então notou Akitoru, levando Ozuma a apresentá-lo como seu amigo, vizinho e colega de classe. Iroha deixou escapar uma expressão de surpresa, já que não esperava que Ozuma tivesse um amigo. Akitoru se apresentou educadamente e Iroha fez o mesmo. Essa foi a primeira vez que Akitoru conheceu Iroha. Ele a lembrava como reservada e educada, nada parecida com a garota extrovertida que ela era agora. No dia seguinte, Akitoru mencionou Iroha, já que Ozuma nunca a havia mencionado, e ela raramente era vista pelo prédio. Nesse exato momento, Otoi entrou na sala de aula, chamando a atenção de todos, porque se acreditava que ela estava suspensa. Otoi se aproximou de Akitoru e Ozuma, e lhes disse que precisava falar com eles. Eles concordaram, e uma vez em um local mais privado, Otoi pediu desculpas e lhes ofereceu doces. Akitoru apontou que era contra as regras da escola, o que divertiu Otoi. Ela disse que eles não deveriam ser tão rígidos, especialmente com alguém que estava faltando à escola. As palavras dela os confundiram, já que eles haviam presumido que ela estava suspensa. Ela se sentia um pouco desapontada com os rumores, já que nunca havia feito nada que a levasse a ser suspensa. Ozuma de repente perguntou se podia pegar um dos doces. Enquanto ele pegava um da mão dela, Akitoru relutantemente pegou um também. Otoi perguntou se Iroha era irmã de Ozuma, e disse que queria saber que tipo de garota ela era. Ozuma teve dificuldade para responder, o que surpreendeu Akitoru, já que Ozuma geralmente era muito direto. Otoi ficou impaciente, dizendo que deveria ter sido uma pergunta fácil. Akitoru argumentou que era difícil para Ozuma porque ele não sabia da intenção por trás disso. Compreendendo o ponto dele, Otoi revelou que Excite havia notado que Iroha parecia estar interessada em delinquentes como eles, então ela queria saber se Iroha se encaixava nesse tipo. No entanto, pelas reações deles, Otoi presumiu que estava errada, e que Iroha era apenas uma estudante de honra típica, como qualquer outra. Ela admitiu que esperava que eles conhecessem a verdadeira personalidade de Iroha. Akitoru perguntou se planejavam recebê-la no grupo, e Otoi confessou que se Iroha os procurasse, eles a acolheriam de bom grado.
Ela então partiu, e Akiteru perguntou a Ozuma se ele estava bem, já que a pergunta deveria ter sido fácil de responder. Ozuma admitiu que ele e Iroha não conversavam muito, então não havia grande coisa entre eles além do laço de sangue, uma mera relação familiar. Ozuma contou que o dia anterior havia sido, na verdade, a primeira vez que conversavam em 2 meses. Akutiru ficou chocado, pois era a primeira vez que ouvia falar de irmãos que moravam juntos, mas mal se falavam. Ele perguntou se os pais deles já haviam tocado no assunto, mas Ozuma disse que não, já que ambos raramente estavam em casa, sempre ausentes. Akutiru não pôde deixar de se sentir preocupado com a situação familiar de Ozuma. Querendo ajudar de alguma forma, ele perguntou a Ozuma se poderia ir à casa dele depois da escola para jogar alguns jogos. Após a escola, Ozuma o recebeu, e a primeira coisa que Akutiru notou foi que a sala de estar não tinha televisão, o que era bem incomum. Ozuma explicou que não havia uma porque ele passava a maior parte do tempo em seu quarto. Eles foram para o quarto dele, e Akitoru foi recebido por uma bagunça completa com itens espalhados por todo o chão. Ele disse a Ozuma para tentar arrumar, mas Ozuma afirmou que gostava assim, pois sabia exatamente onde cada coisa estava. Ele também alegou que viver na desordem o ajudava a ter ideias melhores e mais criativas. Ele entregou a Ozuma seu console de jogos para que pudesse conectá-lo. Enquanto Ozuma trabalhava nisso, Akatiru notou que Ozuma havia construído seu próprio PC, um computador personalizado. Começou a tocar e logo Akatiru ouviu Iroha entrar no apartamento. Ele se desculpou dizendo que precisava ir ao banheiro, mas na verdade ele só queria saber mais sobre Iroha. Ao se aproximar para ouvir o que Iroha estava fazendo em seu quarto, ele notou que parecia que ela estava conversando com alguém, uma voz misteriosa. Assim que ele tentou distinguir as palavras, Iroha inesperadamente abriu a porta para sair, deixando Akatiru paralisado e sem jeito bem na frente dela. Ela estava prestes a gritar, mas Akatiru rapidamente cobriu a boca dela e a puxou para dentro do quarto, fechando a porta atrás deles com urgência. Ele disse a ela que tiraria a mão se ela prometesse não gritar. Quando ela assentiu, ele a soltou, apenas para ela lhe dar um tapa forte. Iroha então percebeu que a pessoa que ela havia atingido era Akitoru, e ele apressadamente tentou se explicar, buscando justificar-se. No entanto, Iroha já havia decidido que ele era um esquisitão que se esgueirava nas casas das pessoas para bisbilhotar. Ela até se perguntou em voz alta se ele havia se apaixonado por ela à primeira vista e a estava perseguindo. Akitoru rapidamente negou, mas antes que pudesse se defender, o telefone de Iroha começou a tocar em sua mão, um som inesperado. Ela pegou Shu de volta para dizer a Asagi que ligaria mais tarde. Akitoru perguntou se ela estava tentando se juntar a um grupo de delinquentes através de Asagi, mas Iroha o repreendeu para não fazer acusações sem fundamento. Akutiru insistiu que ela não deveria mentir, pois ele já sabia de tudo, de toda a verdade. Iroha ficou irritada e disse que não era da conta dele, mas Akutiru argumentou que estava apenas fazendo o que era certo, pois era amigo de Ozuma. Iroha retrucou que ser amigo do irmão dela não os tornava próximos, já que eles eram praticamente estranhos, sem qualquer intimidade. Akitoru percebeu que essa era uma situação bastante difícil. Ele sabia que Ozuma já tinha dificuldades na escola e se sentia deslocado por causa de sua personalidade peculiar. Parecia que as ações de Iroha poderiam apenas causar mais mal-entendidos que acabariam por prejudicar Ozuma no final, de forma irreparável. Ele tentou novamente e perguntou se Iroha gostaria de compartilhar seus problemas com ele. Isso só irritou Iroha ainda mais, e ela sarcasticamente disse que o amigo de seu irmão continuava sem importuná-la, e que ela estava perturbada porque o queria fora de seu quarto, o mais rápido possível. Nos dias seguintes, Akatoru decidiu investigar um pouco mais a fundo. Akatoru saiu da escola mais cedo, dizendo à professora que estava com febre. O calor estava insuportável, então ele parou em uma máquina de venda automática para pegar um pouco de água, para se refrescar. Depois de se reidratar, ele continuou procurando na área até ouvir uma garota cantando e tocando violão. Ele imediatamente suspeitou que fosse Asagi. Ao se aproximar, Asagi notou seu uniforme escolar e perguntou se ele estava matando aula, fugindo da escola. Akitoru resmungou que não precisava ser repreendido por uma estudante do ensino médio que obviamente estava matando aula. Asagi ficou surpresa por ele a conhecer e o acusou de ser um perseguidor. Akitoru rapidamente esclareceu que estava apenas procurando por ela porque era amigo de Ozuma, o irmão dela. Reconhecendo o nome, Asagi percebeu que ele devia ser a mesma pessoa de quem Iroha havia reclamado. Akatiru apressadamente tentou se apresentar corretamente, para que ela parasse de chamá-lo de esquisitão. Mas Asagi simplesmente decidiu chamá-lo de seu veterano, um colega mais velho. Antes que pudesse continuar explicando, o calor intenso o dominou completamente. Sua visão escureceu e ele desabou bem na frente dela. Akitoru se lembra daquele dia vividamente, foi um dos mais quentes do ano. Ele conta para Airoma que Akisegi chamou Otoi para ajudar, e graças a elas ele ficou bem, sem maiores problemas. Hirohwa ouve e acusa Akitoru de usar o colo de Otoi como travesseiro enquanto estava desmaiado. Akitoru admite, mas insiste que foi Otoi quem colocou a cabeça dele lá, e que eles acabaram conversando sobre muitas coisas depois por um bom tempo. Ele acrescenta que todo o problema valeu a pena, porque o grupo inteiro se tornou muito amigo, mesmo que ainda não saibam que Iroha é a dubladora por trás do jogo deles. Voltando à história, Akatiru sentou-se com Asagi e Iroha para uma conversa séria. Ele pediu a Asagi para parar de ser uma delinquente, argumentando que poderia fazer bem a ela tentar viver uma vida estudantil normal, ao menos uma vez. Iroha argumentou que Akatiru estava pedindo demais dela, pois ele estava implicando em afastá-la de seu grupo atual, de seus amigos. Akitoru explicou calmamente que não estava tentando afastá-la de forma alguma. Ele apenas queria que ela considerasse suas escolhas e possibilidades. Mesmo assim, Iroha continuou a insultá-lo, dizendo que ele não entendia como as pessoas se sentiam, suas emoções. Tentando colocar as coisas em perspectiva, Akitoru disse que tinha certeza de que Asagi queria mais do que apenas sair com amigos, apontando que ela tinha uma verdadeira paixão pela música. Então ele perguntou o que Iroha queria fazer, e Iroha disse que realmente não importava, que era indiferente.
Akiteru insistiu que importava sim, quer ela quisesse amigos ou quisesse seguir a música, cabia a ela decidir seu próprio caminho. Quando Akiteru tentou insistir na pergunta, Asagi interveio e disse que ele estava sendo muito duro, um tanto agressivo. Asagi disse que Iroha não estava tentando se tornar uma musicista de forma alguma, e que Akiteru não deveria pressioná-la. Iroha parecia chocada, sem perceber que Asagi conseguia enxergar através dela. Asagi explicou que, como alguém do meio musical, era óbvio que Iroha não almejava se apresentar, e que ela era simplesmente uma fã de música, uma admiradora. Iroha admitiu que a observação de Asagi era verdadeira, mas confessou que admirava profundamente Asagi. Akitoru interpretou mal isso e se perguntou se elas estavam namorando secretamente. Iroha negou imediatamente, dizendo que apenas admirava o quão corajosa e confiante Asagi era por fazer o que amava, com tanta paixão. Akiteru ainda não entendia por que Iroha precisava andar com Asagi e Otoi para ser assim. Vendo Iroha em dificuldades, Asagi revelou a verdade. Que Iroha não tinha permissão para ter liberdade ou hobbies em casa, era totalmente proibido. Akitoru ficou confuso, embora soubesse que o apartamento deles não tinha TV, Iroha ainda tinha acesso à internet e a outros lazeres. Asagi explicou que mesmo assim, Iroha não tinha permissão para se divertir, e ela havia sido obediente todo esse tempo, sem questionar. Akitoru perguntou se suas ações atuais contavam como trair a confiança de sua mãe. Iroha confirmou em voz baixa, mas admitiu que não sabia o que realmente queria. Akitoru parou um momento para pensar profundamente. Iroha claramente não tinha a liberdade de seguir suas paixões, ou sequer explorá-las, ao contrário de Asagi e Ozuma, que podiam fazer o que bem entendessem, sem restrições. Com um novo senso de determinação, Akitoru decidiu que ajudaria a todos a encontrar um lugar onde pudessem perseguir livremente seus sonhos enquanto permaneciam na escola, para que ninguém jamais rotulasse as garotas como má companhia novamente. Asagi reclamou que Akitoru estava se intrometendo e insistiu que eles não precisavam da ajuda dele, de forma alguma. Mas Akitoru manteve-se firme, dizendo que os ajudaria, gostassem ou não, porque isso acabaria beneficiando tanto a ele quanto a Ozuma. Asagi perguntou o que ele estava planejando, mas Akitoru admitiu que ainda não tinha ideia, nenhum plano concreto. Ainda assim, ele os tranquilizou, dizendo que encontraria uma maneira. Depois de pagar sua parte da refeição, Akiteru saiu já imerso em pensamentos sobre como fazer todos felizes. Ele se perguntava o que poderia fazer com pessoas que tinham talento em programação e música, algo realmente útil. De repente, a inspiração surgiu. Ele visitou Ozuma e disse que deveriam fazer um jogo juntos. Ozuma ficou surpreso, mas ouviu enquanto Akitoru explicava sua ideia em detalhes. Akitoru acreditava que, com Ozuma cuidando da programação, tudo correria bem, sem grandes problemas. O que ele não percebeu foi o quanto Ozuma teve que pesquisar para fazer o código funcionar corretamente. Enquanto isso, Akitoru se concentrou em desenvolver os personagens, a história e a arte inicial. Por enquanto, eles usaram músicas de domínio público apenas para testar como o projeto se encaixaria, como um todo. Durante uma de suas sessões, Ozuma admitiu que gostava de criar coisas com Akitoru. Ele explicou que, embora sempre tivesse mexido e experimentado sozinho, era gratificante finalmente construir algo ao lado de outra pessoa, de um parceiro. Ele também achou emocionante que o projeto deles estaria em breve disponível para o mundo jogar. Akitoru concordou e disse que já conhecia as pessoas perfeitas para testar o jogo, explicando que faria a irmã de Ozuma, Iroha, e Asagi jogarem, para dar suas opiniões. Eles convidaram Asagi e Iroha para testar o jogo deles. A princípio, Asagi estava mais preocupada com o estado do quarto, com a bagunça. No entanto, Asagi pareceu realmente gostar, e até a expressão de Iroha mostrou um interesse genuíno, uma curiosidade. Quando se sentaram para discutir o jogo, Asagi disse que era bem mediano. Ela reclamou que a música parecia barata, e que a jogabilidade era a única coisa que o tornava agradável. Akiteru mencionou que a jogabilidade é o verdadeiro encanto de qualquer jogo, o seu ponto forte. Ele explicou que jogos simples como pedra, papel e tesoura são ótimos porque são completos, as regras são simples e o objetivo de vencer é claro. Ele acrescentou que essa também é a fórmula para um bom videogame. Ele continuou dizendo que poderiam criar algo divertido mesmo com um orçamento pequeno, com poucos recursos. Ele então falou sobre seu sonho de fazer tais jogos e como teve sorte de ter Ozuma, que tinha talento para a programação. No entanto, ele disse que o problema deles era a música, já que usavam as gratuitas. Ele queria algo original e de alta qualidade para o jogo, algo único. Asagi ficou desconfiada, e Akitoru perguntou se elas estavam interessadas em ajudar no desenvolvimento do jogo. Iroha ficou chocada por ser incluída, mas Akitoru a tranquilizou, dizendo que, como havia muito a ser feito, o envolvimento dela não seria um problema, de forma alguma. Asagi admitiu que estava intrigada, mas não queria trair a gentileza de Otoi. No entanto, Akitoru já havia contatado Otoi e recebido sua permissão. Um brilho apareceu nos olhos de Asagi enquanto ela encorajava Iroha a se juntar a eles, dizendo que isso significaria que ela não teria que se tornar uma delinquente, uma pessoa problemática. Ela acrescentou que poderiam deixar para trás suas vidas chatas se juntassem a Akitoru. Para a decepção de todos, Iroha recusou a oferta. Ela pediu desculpas a Asagi por arrastá-la para seus problemas e prometeu não pedir para incluí-la no grupo de delinquentes novamente, nunca mais. Ela disse que ainda apoiaria as apresentações de Asagi, e então se desculpou para que os outros pudessem continuar a reunião. Akitoru decidiu ir atrás dela, e, eventualmente, a encontrou em um parque próximo. Ao se aproximar, ele a ouviu falando sozinha, sua voz mudando como se estivesse conversando com mais de uma pessoa, com personalidades distintas. Ela estava debatendo consigo mesma sobre como a ideia de desenvolvimento do jogo parecia boa, mas ela não sabia como se encaixar. Ao contrário de Asagi, que tinha um talento claro para a música e podia facilmente se encaixar em qualquer coisa que quisesse fazer, Iroha se sentia perdida, sem rumo.
Durante a reunião, ela notou quão genuinamente intrigada Asagi parecia enquanto jogava o jogo. Sua outra voz perguntou quais eram seus próprios talentos, e Iroha admitiu que não tinha nenhum. Ela invejava profundamente Asagi e desejava poder ser como ela, ter suas habilidades. Outra voz a provocou, chamando-a de aspirante. Enquanto Akitoru se aproximava, ele começou a ouvir mais da conversa e ficou impressionado com a variedade de vozes e personalidades que ela retratava. Ele acabou bem na frente dela, exclamando seu espanto, sua surpresa. Iroha o notou e imediatamente se escondeu atrás do banco, envergonhada por ele a ter pego. Akutiro disse para ela não se preocupar, já que ele não estava assustado, mas Iroha o acusou de mentir. Ele admitiu que ficou surpreso a princípio, mas estava mais impressionado com a atuação dela, com seu talento. Ela reclamou que ele não deveria ter mentido, porque agora ela continuaria a se sentir envergonhada com isso. Ele prometeu que não contaria a ninguém sobre o hábito dela, mas Iroha ainda o encarou desconfiadamente. Ela perguntou se ele planejava chantageá-la, e Akutiro prometeu que não faria isso de forma alguma. Eventualmente, ela concordou em conversar com ele, e Akutiro perguntou sobre seu ato de uma mulher só. Ele contou a ela como inicialmente pensou que estava ouvindo 3 pessoas diferentes apenas para perceber que era só ela, assim que se aproximou o suficiente com clareza. Ele a tranquilizou, dizendo que era incrível como ela conseguia alternar entre vozes e personalidades de forma tão natural e fluida. Ela agradeceu o elogio e ficou tímida quando ele disse que havia se tornado um fã dela. Ela explicou que era apenas um hábito que adquiriu quando estava entediada depois de assistir animes e desenhos animados por diversão. Ela achava os personagens fofos e começou a imitar suas vozes. No entanto, sua mãe não gostava do hobby, não aprovava. Sua mãe, Tia Coca, então pediu a Iroha para parar de fazer vozes e se concentrar apenas nos estudos, em sua educação. Iroha admitiu que nunca perguntou à mãe por que isso a incomodava, mas ver a expressão dela a fazia sentir-se culpada. Quando a televisão deles foi eventualmente proibida, ela ficou entediada e começou a criar seus próprios personagens e histórias, encenando-os em segredo, sem que ninguém soubesse. Ela logo percebeu que não tinha talento para criar histórias originais, então decidiu basear seus personagens nas pessoas que havia conhecido em sua vida. Akatiro entendeu então por que seus personagens soavam tão estereotipados, mas ainda a elogiou por ser capaz de realizar sua atuação sem um roteiro, de forma tão natural. Iroha perguntou se Akatiro tinha alguma experiência em teatro, mas ele negou saber qualquer coisa sobre isso. No entanto, ele revelou que sua mãe era maquiadora e que ele costumava acompanhá-la em vários de seus projetos. Por causa disso, era possível perceber que Iroha era excepcionalmente boa, com um talento nato. Iroha sentiu-se tímida ao ser elogiada, mas Akutiro continuou, dizendo que ela tinha um talento natural para ver a profundidade nas personalidades das pessoas. No entanto, ele sabia que Iroha nunca usaria seus talentos porque temia trair sua mãe e desapontá-la. Ele então perguntou por que as coisas pareciam tensas entre ela e Ozuma. Iroha admitiu que sentia que Ozuma não queria nada com ela. Akitoru adivinhou que ela estava esperando alguém para salvá-la e mudá-la, para que pudesse ser livre finalmente. Iroha parecia triste, mas admitiu que ele estava certo. Akitoru de repente disse a ela para confiar nele, prometendo que ele seria quem a mudaria e a arrastaria para fazer algo divertido. Iroha hesitou a princípio, mas Akitoru perguntou se ela gostava de interpretar diferentes personagens, de atuar. Iroha admitiu que era tudo o que ela sempre havia feito, embora não tivesse certeza se realmente significava algo. Akatiro disse a ela que este era exatamente o caminho que um ator deveria seguir em sua carreira. Naquele momento, Iroha percebeu o que queria, e isso era se tornar uma atriz, uma artista. Akatiro a incentivou mais uma vez a se juntar ao grupo deles, garantindo que tomariam precauções para que a mãe dela não descobrisse. Iroha perguntou por que ele estava se esforçando tanto por ela, e Akatiro simplesmente disse que estava fazendo isso pelo bem de Ozuma, seu amigo. Iroha concordou em se juntar, mas apenas se Akateru a chamasse de Iroha, sem quaisquer honoríficos. Uma semana depois, ele a convidou para seu apartamento. Iroha imediatamente o acusou de querer apenas seu corpo, dizendo que era suspeito ele chamá-la apenas uma semana depois de concordar em trabalhar para ele, algo muito estranho. Akitoru argumentou que coisas assim não acontecem mais. Para fazer Iroha se sentir mais confortável, ele disse a ela que não trancaria a porta e que ela estava livre para manter o telefone consigo caso quisesse denunciá-lo. Iroha decidiu entrar, mas quando ele lhe ofereceu uma bebida, ela recusou, dizendo que não queria arriscar que ele colocasse algo nela, alguma substância. Ela anotou vários livros didáticos sobre atuação. Akatiro explicou que os comprou porque não queria que ela gastasse seu próprio dinheiro. Ele também disse que era mais seguro mantê-los em sua casa para que a mãe dela não descobrisse, para evitar problemas. Ele insistiu que os pais sempre conseguem encontrar as coisas, especialmente as mães, que são mais atentas. Iroha suspeitou que isso era apenas uma desculpa para fazê-la vir regularmente, mas pediu desculpas e reconheceu que ele estava genuinamente tentando ajudar de coração. Logo, Akatiro criou um cronograma de treinamento para ela aprimorar suas habilidades. Eles começaram com exercícios vocais e assistiram a aulas de atuação online. Eles também assistiram a filmes juntos e compartilharam suas opiniões depois, discutindo-os. Iroha até começou a praticar dublagem de animes, silenciando o som e recitando as falas sozinha. Um dia, Otoi convidou Akitoru e Iroha para sua casa, anunciando que seu estúdio estava finalmente pronto, totalmente equipado. Ela os levou ao antigo armazém de sua família, que ela havia transformado em um estúdio de voz para seus amigos delinquentes, para que pudessem fazer algo produtivo. Akatero ficou impressionado com o quão longe ela havia chegado, mas Otoi disse a ele que ele era parcialmente responsável por inspirá-la, por essa iniciativa. Akitoru sentiu-se honrado e quis adicionar um honorífico ao nome dela, já que agora poderiam gravar de graça graças a ela. Iroha perguntou se poderia entrar na cabine de gravação, ao que Otoi concordou sem hesitar. Otoi se virou para Akitoru e perguntou como ele planejava encontrar o resto dos dubladores. Akitoru sorriu e disse que Iroha poderia fazer todas as vozes sozinha. Otoi achou difícil de acreditar, já que o jogo também tinha personagens masculinos, mas Akitoru a assegurou que Iroha era mais do que capaz, uma verdadeira artista.
Iroha tirou o roteiro da bolsa e sinalizou para Akatoru que estava pronta para gravar. Otoy observava da janela, animada para ver o quão boa Iroha era. Quando terminaram a gravação, já era noite. O sol já havia se posto. Otoy ficou surpresa com a forma como ela conseguiu gravar cada personagem perfeitamente. Akitoru deu a ela um olhar presunçoso, dizendo que ele praticamente a havia criado, já que era seu produtor e gerente, embora admitisse que Iroha tinha o talento desde o início, desde sempre. Um dia, depois de assistirem a um filme, Iroha estava elogiando um dos atores, fazendo Akatoru provocá-la por ter uma queda por rapazes bonitos. Iroha explicou que não era realmente sobre sua aparência, mas sim seu comportamento juvenil que a deixava animada, com muita energia. Akitoru ficou surpreso que as garotas achassem esse tipo de traço charmoso, o que levou Iroha a argumentar que a perspectiva dele sobre o que as garotas gostavam estava desatualizada. Akitoru preocupou-se que ela pudesse estar zangada com ele, mas Iroha brincou que apenas lhe daria um tratamento frio, então ela o avisou para não a irritar de forma alguma. Ela então ficou tímida e agradeceu a Akitoru, explicando que estava começando a entender por que Ozuma gostava tanto de andar com ele. Aparentemente, Ozuma havia dito a ela que Akitoru era como uma luz brilhando sobre ele, e Iroha sentiu que uma estrela descrevia perfeitamente o que ele era para eles, um guia. Akitoru sentiu-se tocado até que Iroha transformou isso em uma piada, dizendo que o sobrenome dele soava um pouco como a palavra estrela. Ela então mencionou que havia falado recentemente com Ozuma. Parecia que ele estava realmente gostando de trabalhar no jogo, de verdade. Iroha explicou que Ozuma raramente falava com alguém da família e passava a maior parte do tempo em seu quarto mexendo com máquinas. Ela compartilhou que esta era a primeira vez que ele parecia genuinamente feliz fazendo algo. Iroha acreditava que uma grande razão para isso era o envolvimento de Akitoru em sua vida, sua presença. Embora Akitoru se visse apenas como amigo de Ozuma, era algo que Ozuma desejava há muito tempo. Akitoru então entregou um presente a Iroha. Ao abri-lo, ela encontrou um fone de ouvido dentro. Ele também lhe deu uma chave reserva de sua casa para que ela pudesse ir lá a qualquer hora ouvir música ou assistir animes e filmes. Ela se sentiu profundamente grata a Akatoru naquele dia, pois finalmente tinha um lugar onde podia ser verdadeiramente ela mesma. No presente, Iroha finalmente olha para a chave que lhe foi dada, mas Akatoru reclama de como ela rouba coisas. Iroha argumenta que ele lhe deu permissão, mas Akatoru diz que não teria dado se soubesse que ela se tornaria um incômodo tão grande. Iroha provoca que Akatoru está apaixonado por ela, mas Akatoru a corrige, dizendo que ama o talento dela. Ele lhe diz que ela é sem dúvida uma gênia, o que faz Iroha sentir um calorzinho por dentro. Akitoru a avisa para não se gabar, e ela, brincando, reclama que precisa de elogios para crescer. Ele então pergunta se a situação em sua casa mudou, mas Iroha diz que se tivesse, ela não estaria em seu apartamento. Ela o agradece novamente, dizendo que deve a ele quem ela é agora. Akatoru, no entanto, diz que Iroha não teria eventualmente chamado a atenção de alguém, mesmo sem a ajuda dele. Ele cita a Sagi como exemplo, já que ela foi descoberta logo após fazerem seu primeiro jogo e depois se mudou para Uzikiwa para seguir a música sob um selo. Iroha diz que a Sagi é grata a ele, pois ainda trabalha sob sua supervisão. Iroha reclama que ele deveria apenas aceitar a gratidão de todos. Akitoru percebe que a razão pela qual ela veio é para fazê-lo ver que todos são gratos a ele, e a chama de Júnior intrometida. Quando Akitoru olha para o céu, Iroha decide abraçá-lo por trás. Ele admite que o abraço é confortável. Iroha então confessa que quer ser mais do que apenas a irmã mais nova do amigo dele, mas Akitoru lhe diz que ela não deveria pensar que eles são tão próximos. Iroha tenta esconder sua decepção, mas Akatoru percebe que as coisas precisam mudar por causa da adição de Mashiro ao grupo. Ele percebe que precisa ser amigo de todos eles, então convida Iroha para ir às compras com todo mundo, dizendo que todos deveriam ser amigos. Enquanto ela se anima, Iroha pensa consigo mesma sobre como ela é talentosa em ler as pessoas. No entanto, Ana fez ficar mais retraída, e ela acredita no Akitoru por mudar essa parte dela. Ela está ciente de que muitas vezes se aproveita da bondade dele, e até se sente culpada por isso. Mas ela não pôde evitar sentir-se um pouco irritada com ele ontem, porque havia presumido que ele a estava convidando para um encontro. Acontece que ele só queria que o grupo inteiro fosse às compras junto. Iroha prevê que Ozuma provavelmente recusará, enquanto Tsumeirai talvez não queira ir, já que todos são seus alunos. No entanto, ela tem quase certeza de que Mashiro concordará em ir e que Mashiro tem sentimentos por Akatoru. Ela acredita que hoje será uma batalha entre ela e Mashiro, e acesa pela ideia de competição, jura em voz alta que não vai perder. Quando Akatoru chega ao ponto de encontro, apenas os três estão presentes. Iroha o repreende por fazê-los esperar, e Mashiro até concorda com ela. Akatoru não consegue deixar de pensar que as duas se dão surpreendentemente bem quando se unem para criticá-lo. De repente, Iroha entrelaça os braços com ele, o que o deixa constrangido. Ela explica, atrevida, que a amigos darem os braços é normal, mas Akitoru protesta que só garotas fazem isso com outras garotas. Iroha se defende, dizendo que só sabe como garotas se dão bem. Akitoru considera repreendê-la, mas antes que ele possa, Mashiro, nervosamente, entrelaça os braços com o braço livre dele, explicando que se dar os braços é normal, então ela também tem que fazer. Akitoru tenta convencê-la de que não é normal, mas Mashiro se recusa a acreditar nele. Iroha de repente cai na gargalhada, dizendo que os três pareciam um verdadeiro harém. Akitoru fica ainda mais vermelho enquanto Iroha ri incontrolavelmente. Ela lhe diz que não tem vergonha, e que seu próprio constrangimento não importa, desde que ela possa continuar deixando Akatoru desconfortável, o que só o irrita mais. Akatoru decide começar o passeio com um filme, mas tanto Iroha quanto Mashiro querem assistir a filmes diferentes.
Ambas as garotas insistem que a escolha delas é melhor e logo começam a discutir sobre qual filme assistir. Akutiro os observa discutir, claramente não cansado de ouvi-los brigar. Iroha acusa Mashiro de fingir desafiar a opinião popular apenas para parecer legal, enquanto Mashiro retruca, alegando que Iroha só segue tendências e nem consegue explicar o filme em detalhes como um verdadeiro fã faria. No entanto, Iroha não se abala e declara com confiança que passa horas estudando e assistindo a vários filmes. Akutiro aponta secamente que ela só consegue fazer isso porque se esgueira para o apartamento dele e usa suas contas de streaming. Sem perder o ritmo, Iroha afirma que a casa de Akitoru também é a casa dela. Mashiro fica chocada com a proximidade dos dois e Iroha, percebendo a reação dela, decide se gabar de que está no apartamento de Akitoru quase todos os dias. Percebendo que Iroha está intencionalmente tentando provocar Mashiro, Akitoru intervém e sugere que cada uma poderia assistir ao filme escolhido separadamente e se encontrar depois, mas ambas as garotas rejeitam a ideia, repreendendo-o por não entender o propósito de um encontro em grupo. Akatiro percebe que não pode vencê-las e propõe que resolvam com um jogo de pedra, papel e tesoura. Iroha vence, então todos acabam assistindo à escolha dela, para a grande decepção de Mashiro. Após o filme, Akatiro admite que acabou sendo muito bom. Mais tarde, eles decidem parar na praça de alimentação. Iroha se desculpa e Akatiro casualmente adivinha que ela está indo ao banheiro. Ela convida Mashiro para ir com ela, mas Mashiro recusa. Depois que Iroha sai, Akatiro pergunta se Mashiro ainda está nervosa perto dela. Mashiro admite que sim, embora saiba que Iroha é na verdade uma pessoa legal. Akatoru tenta tranquilizá-la, dizendo que a maioria das pessoas também não sabe bem como lidar com Iroha, mas Mashiro acrescenta baixinho que a energia de Iroha a lembra das pessoas de quem ela não gosta. Akitoru percebe que Mashiro está genuinamente incomodada, então ele gentilmente lhe diz que ela pode conversar com ele sobre isso se quiser. De repente, Mashiro ouve uma voz familiar chamando-a. Duas garotas de sua antiga escola se aproximam e começam a zombar dela. Elas notam Akitoru e começam a zombar dele também. Mashiro começa a tremer na presença delas e, vendo isso, Akitoru decide intervir, já que elas não param de falar. As garotas não se abalam, continuam insultando Mashiro, provocando-a sobre o romance que ela escreve e ameaçando contar a Akitoru sobre isso. Tendo ouvido o suficiente, Akitoru de repente se levanta e firmemente lhes diz para pararem e saírem da área. As garotas agem com dureza e afirmam que tem um cara forte com elas, mas Akitoru retruca que ele tem pessoas ainda mais loucas o apoiando, e a Mashiro também. Ele sabe o quão aterrorizante Sumire pode ser, então sua ameaça não é vazia. Uma das garotas percebe sua confiança e sussurra para a amiga que talvez seja melhor elas irem embora. Elas rapidamente saem correndo da praça de alimentação, bem quando Iroha está prestes a se juntar a Akitoru. Akitoru verifica Mashiro e pergunta se aquelas garotas foram a razão pela qual ela começou a faltar à escola. Mashiro admite baixinho que sim, mas se recusa a falar sobre o romance que elas mencionaram. Em vez disso, ela foge da área. Iroha insiste para Akitoru ir atrás dela e eles decidem se separar para cobrir mais terreno. Depois de correr sem rumo por um tempo, Akitoru percebe que precisa pensar em vez de apenas procurar. Ele se lembra que Mashiro havia querido assistir a um filme específico antes. Ele a encontra dentro do cinema, assistindo a um filme de tubarão que eles não conseguiram ver e senta-se ao lado dela. Mashiro mantém os olhos na tela enquanto lhe diz que a garota que acabou de morrer era uma líder de torcida que intimidava um garoto otaku e a personagem mereceu. Ela então se vira para ele e pergunta por que ele a seguiu, chamando-o de mentiroso e perseguidor. Percebendo que estava sendo dura, ela se desculpa por insultá-lo. Em vez de ficar bravo, Akatiro lhe diz que insultá-lo é melhor do que não fazer nada. Ele tenta adivinhar que tipo de insultos Mashiro lançaria contra seus agressores se tivesse coragem. Mashiro solta um pequeno som de aprovação antes de admitir que é muito desajeitada perto de pessoas que não conhece. Ela explica que passou a maior parte do tempo sozinha e, para escapar da realidade, começou a escrever um romance. As duas garotas foram as primeiras a descobrir e logo contaram para a turma inteira, deixando-a humilhada e exposta. Mashiro começa a chorar e Akatiro gentilmente lhe diz que romances escritos como fuga da realidade são frequentemente os melhores. Ele menciona que um de seus escritores favoritos é alguém chamado Namako, e fica agradavelmente surpreso quando Mashiro reconhece o nome. Ele continua a falar sobre o quão grande escritor Namako é, embora não revele que Namako é na verdade o escritor do grupo deles. Akitoru então se lembra de como um dos romances de Namako começa com um prefácio sobre odiar a realidade e usar a escrita como forma de escape. Ele diz que simpatiza profundamente com o trabalho e a visão de mundo de Namako. Mashiro comenta que Namako usa um pseudônimo, o que ela acha um pouco suspeito, imaginando que Namako não quer ser descoberto porque está envergonhado. Akutiro concorda que é possível, mas diz que as pessoas não deveriam ser privadas de seus hobbies, mesmo que estejam envergonhadas. Ele a tranquiliza dizendo que, embora algumas pessoas possam não ver valor em sua escrita, sempre haverá outras que apreciarão seu trabalho. Mashiro concorda, mas admite que ainda se sente desconfortável porque Iroha lembra de seus antigos agressores. Ela confessa que sente que ela e Iroha não se darão bem. Akitoru gentilmente acaricia a cabeça dela e lhe diz que embora Iroha possa se parecer com aquelas garotas, ela não é nada como elas. Ele acrescenta que se Iroha a deixar chateada, ela sempre pode procurá-lo, e ele dará uma bronca em Iroha.
Ele então oferece a mão a Mashiro e ela a pega. Akitoru envia uma mensagem a Iroha, avisando que encontrou Mashiro. Enquanto vão ao encontro de Iroha, Akiteru e Mashiro a encontram conversando com os agressores de Mashiro. Mashiro está apavorada que seus medos se tornaram realidade, mas Akiteru lhe diz para observar e ouvir. Para a surpresa deles, Iroha de repente insulta os agressores por zombarem de Mashiro, chamando-os de lixo, nem mesmo dignos do tempo dela. Ela chama Mashiro de adorável e sortuda por ter um namorado tão perfeito, então, certificando-se de que toda a área possa ouvir, ela repreende os agressores por se intrometerem na vida de Mashiro, chamando-os de escória que intimida os outros porque não tem nada melhor para fazer. Irritadas, as garotas tentam revidar, mas Iroha levanta as mãos e as desafia. Seu tom e comportamento mudam instantaneamente. Mashiro fica confusa com a mudança repentina, e Akatiru explica que este é o talento de Iroha. Iroha continua a repreendê-las, sua voz mais assustadora. As agressores se encolhem e perguntam por que ela está defendendo Mashiro quando ela afirmou que nem eram amigas. Iroha esclarece que, embora ainda não sejam amigas, seu relacionamento com Mashiro não tem nada a ver com isso. Ela simplesmente não suporta personalidades podres como as delas. Enquanto se prepara para socar uma delas, Akatoru intervém e a impede. Iroha o encara e, mesmo sabendo que ela está blefando, ainda lhe causa um arrepio na espinha. Akatoru calmamente repete seu aviso anterior, e acrescenta que elas nunca mais deveriam mostrar seus rostos para Mashiro. As agressores se curvam várias vezes antes de fugir. Quando ele se vira, Iroha o agradece pelo seu timing perfeito, admitindo que ela realmente não sabe lutar, e estava preocupada que teria que fingir dar um soco e ser descoberta. Ele a ajuda a se levantar e aponta que ela parecia genuinamente zangada com os agressores. Iroha confirma, mas diz que seu antigo eu não teria feito nada a respeito. Akatiru então pergunta a Mashiro o que ela pensa da verdadeira Iroha. Iroha fica chocada ao perceber que Mashiro estava lá e pede desculpas por interferir. No entanto, Mashiro também se desculpa, admitindo que havia entendido mal Iroha. Ela confessa que estava errada e pergunta se podem ser amigas. Iroha alegremente pega as mãos dela, exultante por finalmente ser aceita como amiga de Mashiro. Mais tarde naquela noite, Makoto convida Akatiru para jantar para agradecê-lo por melhorar o humor de Mashiro e ajudá-la a se abrir sobre a escola. Ele menciona que Mashiro até fez uma amiga e pergunta se é a mesma Iroha da Aliança do Quinto Andar. Akitoru esclarece que a Iroha não é realmente um membro. Makoto então pergunta se ela é a dubladora do último jogo dele. Akitoru ficou surpreso por ele saber, já que o trabalho de voz de Iroha deveria ser confidencial. Makoto explica que Mashiro havia elogiado as habilidades de atuação de Iroha, então ele adivinhou sua identidade. Ele também diz que pode perceber que todas as vozes no jogo pertencem a uma única pessoa. Ele promete manter a identidade dela em segredo, sabendo que seu anonimato adiciona apelo. Makoto pergunta se Iroha é namorada de Akitoru. Akitoru nega firmemente, e sua confiança convence Makoto. No entanto, Makoto avisa para nunca se tornar namorado de Mashiro. Akitoru responde que não o fará, já que tem certeza de que Mashiro nem gosta dele dessa forma. Makoto olha com descrença por sua falta de noção, mas decide, provavelmente para o melhor. Enquanto isso, Mashiro está feliz por ter decidido mudar de escola e conhecer seus aliados. Ainda assim, ela não está pronta para contar a Akatiru e aos outros que ela é, na verdade, Namako. Ela admite para si mesma que, embora estivesse emocionada ao ouvir Akatiru dizer que admirava Namako, agora percebe que quer ser especial para ele como ela mesma. Em outro lugar, Iroha relaxa no quarto de Akatiru como de costume, ouvindo música. Quando Akatiru de repente aumenta o volume, ela fica brava e lhe diz para assumir a responsabilidade se seus tímpanos forem danificados. Com uma expressão séria, Akatiru diz que se casará com ela para assumir a responsabilidade, então imediatamente acrescenta que é uma piada, já que os fones de ouvido não são altos o suficiente para causar danos. Ele explica que gastou um bom dinheiro neles e percebe o quão gastos estão pelo uso frequente. Iroha lhe diz que os usa constantemente para estudar sua arte. Akatiru diz que se ela é realmente grata, deveria parar de provocá-lo, mas ela responde, brincando, que provocá-lo é como ela mostra gratidão. Ela admite que gosta dele o suficiente para sentir ciúmes de Mashiro, mas Akatiru não acredita nela. Iroha diz que estava pronta para se tornar rival de Mashiro, mas Akatiru a lembra que elas acabaram se tornando amigas por causa do envolvimento dos agressores. Nesse momento, Akatiru recebe uma mensagem de Namako, apenas para ver que é uma confissão de amor direcionada a ele. Akatoru acorda uma manhã, chocado ao ver Mashiro em cima dele. Ele se afasta enquanto Mashiro lhe oferece uma enorme tigela de comida. Ela o encoraja a comer, mas Akatoru só consegue encarar a enorme quantidade de frutos do mar na tigela. Mashiro fica triste e se desculpa, dizendo que só sabe cozinhar frutos do mar. Akitoru fica estranhado com a mudança repentina de humor dela, e pergunta se ela bateu a cabeça. Mashiro suavemente lhe diz que simplesmente se apaixonou perdidamente por ele. Akitoru tenta entender tudo o que está acontecendo naquela manhã. Ele se pergunta se a razão de Mashiro estar ali é porque ele respondeu à confissão de amor dela, que ele só se lembra vagamente de ter recebido. Mashiro coloca a comida de lado e volta para a cama, dizendo-lhe que deveriam agir como amantes normais. Ela começa a beijá-lo e a prendê-lo enquanto ele luta para afastá-la. Só mais tarde ele percebe que é apenas um sonho e que Iroha estava enfiando um picolé em sua boca. Permitindo-se alguns momentos para se recuperar, Akitoru finalmente estala, morde o picolé e se senta, mas ela afirma que está apenas sendo uma boa júnior tentando acordar seu sênior.
Akateru lhe diz para acordá-lo normalmente, mas ela reclama que a reação dele é muito seca para alguém que acabou de ser acordado por alguém tão fofa quanto ela. Akateru lhe diz para não reclamar, já que pelo menos ele não é um pervertido. Iroha começa a comer o picolé e provocadoramente pergunta o que o excitaria. Akitoru nota o uniforme dela e rapidamente se vira. Iroha interpreta isso como um sinal de que ele acha o peito dela atraente, mas Akitoru explica que está apenas reclamando porque o uniforme dela está mal vestido. Akitoru pergunta por que ela está em seu apartamento tão cedo, então Iroha aponta para o relógio digital dele, mostrando que já passou 1 hora do seu horário habitual de acordar. Ela revela que Ozuma a enviou porque ele não estava respondendo às mensagens do irmão dela. Akutiru empalidece. A princípio, ele pensa que é mais um dos truques de Iroha, mas ela insiste que não é mal o suficiente para mudar o relógio dele. Ele pergunta a Iroha se hoje é fim de semana, mas Iroha orgulhosamente declara que é um dia de semana. Akatiru considera procurar um agendamento médico que possa marcar, mas Iroha brinca que se um médico o visse, assumiria que ele está doente por razões completamente diferentes. Ela o apressa para que possam chegar à escola a tempo. Akatoru apressa-se em sua rotina matinal, sua mente ainda na confissão de texto de Mashiro. Ele tem certeza de que foi uma confissão real, mas mal consegue se lembrar de como respondeu. Ele verifica o histórico de mensagens, relendo a confissão dela. Ele não consegue acreditar que é da mesma Mashiro que age como se odiasse a própria existência dele. Ele se pergunta se os sentimentos dela são genuínos, já que suas ações dizem o contrário. Ainda assim, ele sabe que precisa levar isso a sério, porque ignorar poderia acabar machucando-a. Ele decide que o melhor a fazer é ser honesto sobre seus próprios sentimentos. Assim que termina de se arrumar, ele e Iroha correm para a escola. Quando param em um semáforo, ela lhe diz que ele deveria relaxar e simplesmente chegar atrasado. Akatiru explica que não pode fazer isso porque sua reputação poderia ser arruinada se ele se atrasasse mesmo que uma vez. Iroha argumenta que um único atraso não destruirá o mundo dele, mas Akatiru diz que também não conseguiria viver consigo mesmo se desse a Tsumerui a oportunidade de repreendê-lo sobre a pontualidade, especialmente porque ele sempre a importuna sobre prazos. Iroha finalmente entende sua recusa em se atrasar, então pergunta se está tudo bem para eles serem vistos indo para a escola juntos. Iroha explica que sua preocupação é sobre o que Mashiro poderia pensar. Akitoru empalidece ao mencionar o nome de Mashiro, e Iroha o provoca por ser popular com as garotas. Ela até diz que se um conquistador não passar uma noite com uma garota até certa idade, ele começará a repelir garotas em vez de atraí-las. Iroha então pega o braço dele e, provocadoramente, oferece-se para que ele possa praticar e tornar sua primeira vez com Mashiro impecável. Em vez de ficar constrangido, ele simplesmente puxa o braço de volta e chama Iroha de idiota. Iroha fica irritada porque ele não reagiu da maneira que ela queria. Akutiru a provoca, dizendo que se ela quer vê-lo constrangido, deveria tentar surpreendê-lo à noite. Iroha grita que sim, enquanto Akutiru corre em direção à escola. Iroha o observa partir com carinho, sabendo que o relacionamento deles terá que permanecer estagnado por enquanto. Akitoru consegue chegar à sua sala de aula antes do primeiro período. Ele nota Mashiro sentada bem ao lado de sua carteira e decide tentar conversar com ela sobre a mensagem. Mashiro age como se ele fosse um estorvo, nem sequer reconhecendo que lhe enviou algo. Akitoru percebe que ela está mais fria que o normal e pergunta se ele fez algo errado, mas ela responde que simplesmente ouvir a voz dele a deixa enjoada. Akitoru a encara em choque, perguntando-se se é a mesma pessoa que se confessou a ele na noite anterior. Percebendo algo, ele rapidamente tenta enviar uma mensagem a ela. Mashiro responde que se sente envergonhada. Akatoru levanta os olhos do telefone, mas Mashiro apenas lhe lança um olhar gélido. Quando ele olha de volta para o telefone, Mashiro é uma pessoa completamente diferente, falando efusivamente sobre o quanto ela quer a atenção dele. Ele se sente estressado pelas constantes mudanças de personalidade entre a Mashiro da vida real e a Mashiro que está conversando com ele no telefone dela. Tsumeri entra na sala e elogia a todos, de forma bem rigorosa, pela boa frequência e pontualidade. No entanto, Akataru não consegue levá-la a sério, pois sabe que ela raramente cumpre os próprios prazos. Antes de iniciar a aula, Tsumura informa que os nacionais de teatro estão se aproximando e o clube de teatro que ela modera representará a escola. Contudo, ainda lhes faltam membros talentosos, então ela incentiva a turma a se juntar para terem uma chance maior de conquistar o ouro. Ozuma cutuca as costas de Akatoru, preocupado com quão excepcionalmente tarde Akatoru havia acordado. Akatoru diz que está bem e que apenas acabou dormindo mais do que o esperado. Ozuma admite que teme que Akatoru esteja se esforçando demais novamente e o lembra de ir com calma. Akatiru sorri e diz a Ozuma para não trabalhar tanto também, pois a Quinta Aliança desmoronaria sem ele. Ozuma então pega o celular e diz que quer conversar sobre a história do novo jogo. Akatiru diz que leu e acha que é realmente muito ruim. Ozuma concorda, até mesmo apontando uma cena específica que não faz o menor sentido. Akutiru diz que piora progressivamente, chegando a mencionar que de alguma forma se transformou num musical perto do fim. Ambos se perguntam o que aconteceu, pois o jogo original era de terror, então deveria ser óbvio que a sequência seguiria os mesmos temas. Eles se perguntam se Namako está em alguma espécie de crise criativa, então Akatiru decide que tudo pode ser resolvido com uma simples discussão. Ozuma e Akatiru então sentem um olhar estranho em sua direção e veem Mashiro os encarando. Michiro sente um pouco de ciúmes, pensando que Ozuma e Akatiru são muito próximos para serem apenas amigos, mas ela rapidamente afasta o pensamento assim que percebe. Akatiru a nota, e uma nova onda de estresse o atinge.
Ele precisa aprender a lidar com a personalidade quente e fria de Michiro, além da perda de rumo de Namako. O número de irregularidades é simplesmente excessivo. Ele precisa colocar Namako de volta nos trilhos ou o futuro da aliança do quinto andar será sombrio. Enquanto isso, Iroha tem dificuldade em controlar o sorriso na aula. Sua mente continua divagando para a caminhada matinal com Akatoru, mesmo que ela devesse estar focada, já que é uma aluna de honra. Ela também percebe que seu humor não está totalmente eufórico. Ela se sente perturbada após ver a confissão de Mashiro. Uma colega então chama Iroha, dizendo que alguém quer falar com ela. Iroha verifica e vê que é Mashiro. Saindo para conversar, Mashiro até agradece por ter tirado um tempo para vê-la. Como ainda estão em público, Iroha adota uma personalidade agradável e educada. Mashiro percebe, mas não capta a indireta. Ela presume que Iroha está brincando e decide agir como um ratinho. Quando Iroha não espelha seu comportamento, Mashiro percebe que interpretou o sinal errado e pede desculpas. Ela pensou que era algo que garotas normais do ensino médio faziam, então agora se sente envergonhada. Iroha acha sua atrapalhada fofa, mas nota vários alunos os observando. Ela leva Mashiro para uma área mais privada. Mashiro admite que está preocupada porque Akatoru entrou na aula mais tarde que o normal hoje, e esperava que Iroha soubesse o motivo. Iroha tenta insistir que Akatoru é humano e terá inconsistências ocasionais em sua rotina, mas Mashiro insiste que não, observando que ele sempre chega exatamente no mesmo horário. O fato de Mashiro memorizar os hábitos diários de Akatoru e poder confirmá-los deixa Iroha desconfortável. Quando Mashiro explica que está preocupada porque acha que ele pode estar doente, Iroha sugere simplesmente perguntar a Akiteru. Mashiro diz que fica muito envergonhada e, dado o momento dos acontecimentos, seria estranho falar com ele. Ela não menciona a confissão, mas Iroha já sabe, pois estava lá quando Mashiro enviou a mensagem. Isso também significa que Akatoru não deu uma resposta a Mashiro. Ela se sente mal por não contar a verdade a Mashiro, mas é difícil prever como Mashiro receberá a notícia. Vendo o quão sincera e preocupada Mashiro está e o quanto ela depende dela, Iroha decide ajudá-lo a aliviar as preocupações de Mashiro. Ela lhe diz que Akatoru simplesmente dormiu demais porque estava cansado, e é improvável que esteja doente, já que ele é um grande fanático por saúde. Mashiro se sente aliviada e considera almoçar sozinha hoje, para que Akatoru possa se concentrar em melhorar, em vez de cuidar dela. Iroha tenta convencê-la a convidar Akitoru para almoçar, já que ele geralmente come sozinho de qualquer forma, mas Mashiro diz que só o incomodaria. Iroha tem certeza de que se Mashiro agisse com essa doçura na frente de Akitoru, ele certamente ficaria encantado por ela. O sinal toca, então Mashiro volta para a aula, mas pergunta a Iroha se podem se encontrar novamente. Iroha fica surpresa, mas a tranquiliza dizendo que podem se encontrar a qualquer momento já que são amigas. Assim que Mashiro sai, Iroha não consegue deixar de se preocupar com Akitoru. A hora do almoço chega e Akitoru decide comer sozinho. Ele havia planejado usar esse tempo para conversar com Mashiro, mas ela havia rejeitado imediatamente seu convite. Iroha decide sentar-se ao lado dele, oferecendo alegremente sua companhia. Akitoru a repreende por ser muito amigável quando ele deveria estar saindo com Mashiro, mas Iroha diz que está tudo bem, já que a maioria das pessoas na escola nem sabe quem ele é. Iroha insiste que ele deveria aproveitar para comer com uma garota fofa como ela, e até lhe oferece um omelete enrolado. Ele suspira e recusa, levando Iroha a reclamar sobre o quão desanimado ele é. Akatoru a corrige, dizendo que suspirar tem seus benefícios, mas que ela deveria refletir mais, já que é a principal razão de seus suspiros. Ele então decide perguntar a Iroha sobre Mashiro. Como Iroha viu a confissão, ele admite que tem pensado em sua resposta. Ele tentou falar com Mashiro, mas ela continua o rejeitando. Iroha se sente irritada quando Akatoru menciona que esta é a primeira vez que alguém se confessa a ele. Ele percebe que Iroha tem uma expressão estranha, e não entende por que ela está chateada quando ele está tentando se abrir. Iroha se sente insultada porque ela já declarou seu amor por ele inúmeras vezes, mas ele nunca considerou nenhuma delas como confissões. Ela fica com raiva, mas permanece vaga sobre o motivo de sua chateação. Outros alunos notam seu humor quando ela se afasta. Para completar, ela manda uma mensagem para Akitoru, chamando-o de idiota assim que sai. Akitoru fica surpreso, já que Iroha normalmente não explode com ele daquele jeito. Ele sente que todos ao seu redor estão agindo de forma estranha e reza para que não surjam mais problemas. No entanto, ele é chamado novamente ao escritório de Tsumerai, e ele empalidece imaginando o que poderia ter acontecido desta vez. Para sua surpresa, Tsumerai orgulhosamente lhe mostra sua nova ilustração, terminada uma semana inteira antes do prazo. Akatoru é pego de surpresa, e quase a repreende devido a todas as irregularidades do dia, mas rapidamente muda para elogiá-la e recompensá-la. Ele se prepara para sair, mas Tsumerai pede um favor. No momento em que ouve que levará tempo, Akitoru diz que não pode ajudá-la hoje porque acha que está doente e deve estar pegando alguma coisa. Ele decide sair mais cedo, mas acaba encostado na parede, sentindo-se subitamente sobrecarregado pelos acontecimentos do dia. Akatoru está doente na cama, remoendo como terá que desperdiçar um dia inteiro apenas para se recuperar. Ele então ouve movimento na sala de estar e imagina que Iroha entrou. Ele se levanta para verificar e a vê usando um avental e cozinhando. Iroha explica que ficou preocupada ao saber que Akatoru foi para casa mais cedo, então decidiu ir até lá para vê-lo. Akatoru se sente desconfiado porque Iroha geralmente reserva essa personalidade educada para a escola e se solta em sua casa.
Percebendo seu desconforto, Iroha lhe diz que não está fazendo nenhum truque. Ela o manda voltar para o quarto e descansar enquanto ela prepara sua comida. Ele faz o que lhe é dito, e momentos depois, Iroha entra em seu quarto com a refeição. Ela o coloca na mesa dele e insiste em alimentá-lo porque sente que é seu dever cuidar dele. Ela imagina que ele está mais doente e cansado do que qualquer um deles supôs. Ela o lembra que ele sempre se gaba de como sua saúde é seu capital, então ele deveria deixá-la cuidar dele em ocasiões como esta, para que possa se recuperar mais rápido. Ele concorda relutantemente, então Iroha começa a lhe dar um pouco de mingau, soprando uma colherada para garantir que não esteja muito quente. Akitoru a observa e se pergunta como um evento tão clichê está acontecendo com ele enquanto se inclina para que ela possa alimentá-lo adequadamente. Ele dá uma mordida excitante e fica surpreso que realmente tem um gosto bom. Ele acaba terminando a tigela inteira. Ele agradece a Iroha pela comida e ela limpa a boca dele com uma toalha. Envergonhado, ele pede desculpas, mas Iroha o tranquiliza, dizendo que ela quer fazer tudo isso. Ela então lhe diz que vai limpar a bagunça e ir para casa para que ele possa se concentrar em descansar. Depois que ela sai, Akitoru olha fixamente para a porta, esperando totalmente que Iroha volte a entrar e anuncie que ficará mais tempo em seu tom brincalhão usual. Quando ela não retorna, ele lhe envia uma mensagem perguntando se ela está pregando peças nele. Ela responde asperamente e Akatoru não consegue deixar de pensar que ela está tentando ser o oposto de Mashiro. Recentemente, Mashiro tem sido muito doce com ele por mensagens, enquanto mantém sua personalidade fria na vida real, ao passo que Iroha é o inverso. Ele percebe que as duas estão sempre o deixando louco com suas mudanças de personalidade. Akatoru sente uma dor de cabeça se formando enquanto tenta descobrir como lidar com as duas. De repente, Ozuma liga para perguntar se Akatoru está bem. Ele afirma que sabe que Akatoru está com um problema agora porque criou um sistema que monitora a frequência cardíaca de Akatoru 24 horas por dia. Akitoru admite que é um pouco assustador. Ozuma ri e diz que foi apenas uma brincadeira. Ele apenas imaginou que algo havia acontecido porque Iruma havia chegado em casa e se trancado no quarto. Akitoru considera contar a Ozuma o que tem acontecido, mas percebe que seria muito complicado, já que Ozuma não está ciente da confissão de Mishiro. Ozuma percebe o silêncio de Akitoru e presume que são questões sobre as quais Akitoru não está livre para falar, então ele lhe diz que não precisa explicar nada. Eles então mudam de assunto para os novos cenários escritos de Namako. Akutiru propõe anunciar no chat do grupo que ele rejeita o rascunho. Ele imagina que Namako provavelmente pensará que ele é o único que não gosta da ideia, então cabe a Ozuma apoiá-lo na rejeição para que Namako saiba que a ideia é realmente ruim. Eles concordam com esse plano, e Ozuma lembra a Akitoru de cuidar melhor de si mesmo antes de desligar. Akitoru percebe que se sente muito melhor e se considera bem o suficiente para começar a trabalhar. No dia seguinte, Akitoru se sente muito melhor, e ele imagina que podem terminar as gravações de voz de Iroha depois da escola. Ele manda uma mensagem para Iroha sobre isso, e ela responde que quer que Akatoru implore para ela fazer. Eles discutem por mensagem e Iroha parece teimosa em querer que ele implore. Ela finalmente cede e concorda em fazer a gravação. Ele então nota Mashiro digitando furiosamente em seu telefone. Ele se pergunta se é o romance em que ela está trabalhando. Por mais que ele queira melhorar seu relacionamento com Mashiro, ele precisa se concentrar em trabalhar com a aliança do quinto andar porque perdeu muito progresso enquanto estava doente. Ele quer poder dar-lhe uma resposta adequada em breve, mas Mashiro nem sequer lhe dá uma oportunidade para conversar. Ele percebe que, se isso continuar, talvez tenha que responder por mensagem. Quando ele sai da sala de aula para um intervalo, Tsumeru o para verificar se sua febre passou. Quando Akitoru lhe diz que está totalmente melhor, ela o instrui a segui-la porque precisa lhe mostrar algo. Akitoru se lembra que ela havia querido lhe mostrar algo antes, mas ele havia recusado porque estava lidando com muita coisa na época. Ele concorda em segui-la agora, já que ela faz parecer muito importante. Em sua sala de aconselhamento pessoal, Sumire implora a Akitoru para salvar seu clube de teatro. Ela explica que o clube pode ser desfeito se eles não passarem pelo menos nas eliminatórias regionais da Feira Nacional de Teatro do Ensino Médio. O diretor não vê muito valor em manter o clube, então esta é a última chance deles de provar seu valor. Akitoru não vê o problema, já que a dissolução do clube de teatro significaria que Tsumerai teria menos trabalho e poderia usar essa energia para criar arte para a empresa deles. Tsumerai tenta explicar que uma das principais razões pelas quais ela quer que o clube continue é que Midori, sua irmãzinha, é a atual presidente. Akitoru tenta se lembrar se já a conheceu, mas nada lhe vem à mente. Sumire então se derrama em elogios sobre o quão ótima e responsável Midori é. Ela parece insinuar que Midori é, na verdade, quem faz o trabalho de conselheira para ela. Akitoru junta as peças e Sumire admite que com a configuração de irmãs, ela pode se concentrar na arte do grupo. No entanto, se o clube de teatro for desfeito, ela será realocada para a equipe de tênis feminino, e desta vez ela realmente terá que trabalhar porque a equipe de tênis é de fato boa. Se isso acontecer, ela não terá mais tempo para relaxar e desenhar como faz com o clube de teatro. Akitoru se pergunta como Tsumerai é sequer uma opção para treinar a equipe de tênis. Tsumerai admite nervosamente que usou sua personalidade usual para convencer o diretor de que ela pode lidar com esportes. Akitoru a repreende por colocar sua imagem acima de suas capacidades reais e causar todos esses problemas. Sumire implora e explica que teve que fazer os outros pensarem que ela não é uma nerd e que fingir era a única maneira que ela conhecia. Akitoru suspira, mas sabe que precisa ajudar porque Sumire não terá tempo para desenhar para ele se for realocada.
Ele se levanta e pergunta a Tsumerai se o clube de teatro é realmente tão ruim, e ela confirma que sim, e é por isso que está implorando por sua ajuda. Ela promete que cumprirá seus prazos se eles conseguirem passar nas eliminatórias. Akitoru a repreende novamente, já que ela deveria sempre cumprir seus prazos, mas Sumire insiste que seria muito pior se eles perdessem e ela acabasse treinando o clube de tênis. Ela finalmente convence Akitoru a comparecer a pelo menos uma de suas sessões de prática durante o horário de almoço. O ensaio é realizado em uma sala de aula no final do corredor do 4º andar. Muitos acreditam que a sala é amaldiçoada, então o Clube Drano a tornou sua base não oficial para reuniões e ensaios. Eles espiam lá dentro e veem alguns dos membros do clube praticando. Akitoru então reconhece Midori. Midori está no topo da turma, tendo obtido notas perfeitas em todas as matérias desde que entrou no ensino médio. Ela é conhecida como uma prodígio entre prodígios, especialmente porque consegue equilibrar as responsabilidades do clube sem perder sua posição número 1. Akitoru diz com uma expressão séria que talvez precisem de um teste de DNA porque Tsumeri não é nada parecida com Midori. Eles espiam novamente e neste ponto, Akitoru está convencido de que não precisam se preocupar, já que Midori deve ser capaz de lidar com tudo. Midori anuncia o início dos ensaios gerais, e Akitoru fica surpreso quando as garotas montam tudo com equipamento, som e iluminação adequados. No entanto, suas esperanças caem assim que ele vê Midori e as outras atuando rigidamente em fantasias de cogumelo. A performance é confusa e a atuação é quase sem vida. A música e a iluminação também colidem com o tom da peça, fazendo Akitoru questionar o que ele está sequer assistindo. Há também um gongo fora do lugar que Midori continua batendo, tornando o roteiro quase impossível de ouvir. O roteiro em si não faz muito sentido para começar. Assim que a peça termina, Akitoru se vira para Tsumerai e lhe diz que não entende como a performance pode ser tão ruim ou quão quebrado o roteiro está. Sumire sorri. Ela sabia que fazer Akitoru assistir a apenas um ensaio o faria entender o quão condenados eles estão a falhar nas eliminatórias. Midori, por outro lado, está encantada com a performance e orgulhosamente diz aos membros do clube que eles marcaram pelo menos um 80 no ensaio de hoje. Isso leva Akitoru a se revelar e dizer que a performance foi ruim. Todos ficam chocados ao vê-lo ali, e Akitoru explica que não podia ficar em silêncio quando todos acreditavam que haviam se apresentado bem, mesmo que a qualidade fosse pior do que uma apresentação de escola primária. Midori tenta explicar, admitindo que não melhoraram muito recentemente, mas insiste que são melhores do que ele pensa. Ela então nota Tsumerai parada na porta. Ela fica surpresa ao vê-la, mas diz que está feliz que Tsumerai tenha sido mais ativa em seus ensaios ultimamente. Tsumerai diz que, como a competição está chegando, ela quer fazer sua parte como conselheira e garantir que os leve à vitória. Midori e as garotas ficam tocadas por suas palavras de encorajamento. Tsumerai então apresenta Akitoru, e Midori se pergunta se ele é o novo membro que Tsumerai tem mencionado. Ela insiste que o clube já é perfeito com seus membros atuais e que eles não podem aceitar um novo. Tsumerai a corrige e afirma que Akateru será o superprodutor que os levará à vitória. Midori reclama porque nada parece extraordinário em Akateru. Para ela, ele parece simples e chato, mas Sumire insiste que ele é muito talentoso como produtor e pode elevar a performance do clube de teatro. Midori decide aceitar a ideia, mas ainda questiona as conquistas de Akitoru. Akitoru espera para ouvir como Tsumerai explicará as coisas, e Tsumerai decide mentir, alegando que ele produziu vários filmes de sucesso em Hollywood, para horror de Akitoru. Midori e as garotas parecem acreditar na explicação, e logo as garotas estão ansiosamente esperando para ouvir seus conselhos. Elas até sentem que finalmente têm uma chance real de vencer os nacionais. No entanto, Midori então pergunta qual é o relacionamento dele com Tsumeiri. Ela presume que ele deve ter um relacionamento romântico com ela, porque é assim que os produtores de Hollywood são conhecidos por terem relacionamentos questionáveis com mulheres bonitas, e ela acredita que Tsumeiri se encaixa perfeitamente no tipo. Akutiro argumenta que nunca olharia para Tsumeiri dessa forma, e se recusa a ficar ali e ser insultado por Midori por mais tempo. Ele decide ir embora. As garotas começam a entrar em pânico, e Tsumeiri consegue alcançá-lo perto das escadas. Ele explica que poderia ter ajudado, mas não está disposto a ir tão longe a ponto de produzir tudo para elas. Especialmente quando Midori claramente não gosta dele, então ele não vai forçar sua ajuda sobre ela. Sumire tenta convencê-lo novamente, mas Akatiro lhe diz que o verdadeiro problema é que elas não conseguem atuar, e ele não pode ensiná-las a se apresentar no nível delas. Ele não diz a Sumire que na verdade poderia, e que Iroha poderia treiná-las ainda melhor, mas isso significaria expor Iroha como sua dubladora, um segredo guardado de todos em sua equipe. Ele diz a Sumire que este é o fim da discussão e que a aliança do 5º andar já tem problemas demais. Ele não tem tempo para ajudar o clube de teatro. Sumire implora novamente, dizendo que não conseguirá ilustrar se for realocada para a equipe de tênis. Akatiro a repreende, insistindo que ela ainda precisa ilustrar para eles de qualquer forma, e que, como conselheira, ela deveria encontrar uma solução para salvar o clube de teatro. Ele se afasta de Sumire, e seus pensamentos divagam para Iroha. Ele tem certeza de que Iroha brilharia no palco também, mas, por causa de suas circunstâncias, ela talvez nunca tenha a chance. Iroha olha fixamente para a mensagem que Akitoru lhe enviou e resmunga sobre o quão insensível ele tem sido com seus sentimentos. Ela até pensa em faltar à sessão de gravação, mas se convence a ir de qualquer forma. Ela sabe que Akitoru rejeitar constantemente seu afeto é em parte culpa dela, porque ela sempre o trata como uma brincadeira. Ela não consegue deixar de comparar sua situação com a de Mashiro.
Mashiro já se confessou, e isso deixa Iroha desconfortável porque Aketeru está realmente considerando como abordar Mashiro para lhe dar uma resposta adequada, enquanto seus próprios sentimentos são sempre deixados de lado. Enquanto ela geme, Mashiro percebe e tenta verificar se ela está bem. Iroha, surpresa, pergunta sem querer o que Mashiro está fazendo perto dos armários, e Mashiro, com toda a calma, lembra-lhe que a aula já terminou. Mashiro então comenta que vai passar na biblioteca e mostra a bolsa que está segurando, cheia de livros com capas bem fofinhas. Iroha olha pra eles e percebe que são títulos que muita gente adora. Então ela confessa que está surpresa por Mashiro ler algo tão popular que agrada a tantos. Mashiro admite que antes não gostava, mas quis experimentar algo diferente, algo novo. Ela quase se entrega como autora e rapidamente diz a Iroha, para não ligar para o que ela disse. Em seguida, convida Iroha para irem juntas para casa. Iroha tenta pensar numa desculpa para recusar, pois precisa encontrar Akatsuru no parque para irem ao estúdio de gravação. Ela acaba dizendo a Mashiro que precisa ir para o seu trabalho de meio período. Curiosa, Mashiro pergunta o que é. Iroha, provocadora, diz que é um segredo que ninguém pode contar, mas insinua que envolve usar a boca. Iroha consegue praticamente ver as engrenagens na cabeça de Mashiro girando enquanto ela fica vermelha como um pimentão. Iroha a provoca por pensar besteira e a tranquiliza, dizendo que não está fazendo nada de errado. Então convida Mashiro para ir junto ao seu trabalho, mas Mashiro entra em pânico e rapidamente diz que está ocupada. Mashiro sorri gentilmente para ela e pede desculpas por tê-la prendido por tanto tempo, dizendo que haverá amanhã. Enquanto se despedem, Iroha não consegue deixar de pensar na sorte que Mashiro tem por Akatsuru a tratar com tanta seriedade. Iroha então segue para o parque, pensando em que tipo de atuação deveria fazer. O estúdio é geralmente onde ela pode ser ela mesma, mas com Akatsuru lá, ela começa a duvidar se conseguirá fazer isso agora. Akitoru espera no parque, sentindo-se um pouco mal com alguma coisa. Iroha se aproxima dele com a aura de sua típica atuação de aluna exemplar. Akitoru fica imediatamente incomodado e acha o comportamento dela suspeito. Enquanto seguem para o estúdio de gravação, ele continua a encará-la e finalmente a confronta. Ele fica chocado quando Iroha simplesmente sorri radiantemente para ele. Akitoru pergunta o que a fachada dela significa, mas Iroha finge ignorância. Akitoru fica irritado porque sabe que ela está atuando na frente dele. Iroha parece ciente de que foi descoberta, mas continua fingindo que sempre foi assim, doce e bem comportada. Akitoru reclama que o fato de Iroha não estar incomodando é na verdade o que o incomoda. Iroha responde que não deveria ser um problema, já que ela está sendo doce e dócil, então ele não deveria se incomodar de forma alguma. Assim que chegam, Otoi repreende Akitoru por fazer pedidos apressados. Ela exige seu pagamento e Akitoru entrega-lhe um saco de doces. Ela parece satisfeita com a oferta e então pergunta se ele tem alguma gorjeta para ela. Preparado como sempre, Akitoru entrega uma caixa do bolo mais recente da Bifuto. Ela aceita o bolo e diz a Akitoru que ele pode continuar a pedir favores a ela, desde que continue trazendo doces. Akitoru sempre se lembra de trazer doces de luxo sempre que precisam da ajuda dela, porque Otoi não encara isso realmente como um trabalho. Houve até vezes em que o estúdio estava fechado simplesmente porque ela não estava com vontade de trabalhar. Para mantê-la cooperativa, Akatsuru decidiu pagá-la com doces e guloseimas. No entanto, Otoi é inconstante. Então também houve vezes em que ela não gostou do que ele trouxe e os recusou. Ela inspeciona o bolo de perto e decide que parece bom, então permite que usem o estúdio. Iroha pede o roteiro para poder ir para a cabine de gravação. Enquanto Otoi se prepara, ela diz a Akitoru que ele está forçando demais a Iroha, explicando que a maioria das pessoas dá o roteiro aos atores com dias de antecedência. Ela o avisa que se ele tentar isso com um dublador profissional, eles provavelmente não vão querer trabalhar com ele. Akitoru diz que está ciente, mas acredita que Iroha consegue lidar com a situação. Ele também não pode simplesmente dar o roteiro a ela com antecedência por causa do ambiente familiar dela. Otoi lembra que a mãe de Iroha odeia o show business. Akitoru diz a Otoi que Iroha só precisa de 5 minutos para revisar um roteiro e executá-lo sem falhas. Akitoru olha para Iroha da cabine do diretor. Ele repassa que Iroha fará 5 personagens bem únicos hoje. Otoi se certifica de que Iroha está pronta, e assim que Iroha dá o sinal, Otoi começa a gravar. Iroha entrega as falas com confiança, mas Akitoru e Otoi notam imediatamente que sua voz e interpretação estão completamente fora das instruções. Não satisfeita, Otoi para a gravação e pergunta ao Iroha por que a personagem soa tão recatada e certinha, quando a descrição claramente afirma que a personagem deveria ser bruta. Otoi decide redirecioná-la com uma personagem diferente, mas todas as personagens acabam soando erradas. Não importa o que Otoi tente, Iroha continua dando uma performance ruim. Eventualmente, Otoi para a sessão e pergunta a Akitoru se Iroha está zombando deles. Akitoru empalidece enquanto observa Iroha. Quando ele se recompõe, rapidamente pede desculpas a Otoi e insiste que Iroha pode fazer melhor. Otoi suspira, sabendo que Iroha pode fazer melhor, e pergunta a Iroha se ela está satisfeita com sua performance. Iroha declara com confiança que fez um ótimo trabalho porque sua atuação é feita sob medida para o gosto de Akatsuru. Akatsuru imediatamente pega o microfone e a repreende. Ele sabe que ela teve um desempenho ruim porque misturou seus sentimentos pessoais com o trabalho. Ele percebe que isso é em parte culpa dele, mas sabe que se Iroha continuar agindo de forma não profissional, ela arruinará seu futuro. Ele está prestes a continuar a repreendê-la, mas Otoi coloca um doce na boca dele para fazê-lo calar a boca.
Ela sabe que Iroha já está chateada, então lhes diz que o estúdio está fechado pelo resto do dia. Iroha, em silêncio, recolhe suas coisas e sai do estúdio enquanto Akitoru e Otoi a observam partir. Akitoru se vira para Otoi e a agradece por tê-lo impedido. Ele estava com raiva de Iroha e poderia ter dito algo de que se arrependeria. Sentindo que algo havia acontecido, Otoi decide perguntar o que exatamente ocorreu, especialmente porque Akitoru agora lhe devia uma explicação pelo beijo indireto que ela acabara de lhe dar. Ele decide contar a ela sobre como Iroha tem sido turbulenta com ele ultimamente. E Otoi divaga sobre como o destino é engraçado, já que agora é ele quem está sendo manipulado em vez do contrário. Ela afirma ser especialista em manipular pessoas, mas admite que não é especialista quando se trata de amor ou dos sentimentos pessoais de Iroha. No entanto, ela insiste que se importa com o talento de Iroha, e não tolerará se a Katsuru acabar arruinando-a. Otoi então explica que tem muita confiança em sua audição. Ela ama música e trabalhar com som, e é por isso que está plenamente ciente de que não tem talento para se destacar em apresentações musicais. Quando percebeu isso, decidiu desempenhar um papel de apoio na indústria. Ela percebeu que Iroha é um prodígio e quer extrair o melhor de Iroha, porque toda vez que ouve Iroha dublar, ela consegue sentir a paixão e o trabalho árduo por trás de cada personagem que ela traz à vida. Ela compartilha que, por Iroha, está disposta a dedicar o resto de sua vida escolar a nutrir o talento dela. Akitoru percebe que tanto ele quanto Otoi foram cativados pela habilidade de Iroha. Otoi então ameaça fazê-lo pagar se o sonho de Iroha for esmagado por causa dele. Ela então comenta que Mashiro deve ser realmente muito fofa. Quando a Katsuru tem dificuldade em dar uma resposta direta, Otoi aponta que ele nunca se angustiou tanto para responder a uma garota antes. Ele reclama que Otoi não tem prestado atenção ao problema dele. De repente, Otoi o puxa para um abraço. Ele tenta se soltar, mas ela explica que ambos simplesmente não entendem sentimentos românticos. Então ela pergunta se ele consegue sentir o batimento cardíaco dela. Ela diz que está ciente de que está batendo rápido, o que significa que, mesmo que ela não entenda de romance, isso não quer dizer que momentos de proximidade não a afetem. Quando ela o solta, diz que ele provavelmente é o mesmo que ele ache relacionamentos sem sentido, uma vez que é colocado numa situação como esta, ele inevitavelmente desejará proximidade. Akitoru percebe que Otoi está se referindo à confissão de Mashiro e o quanto isso afetou tanto a ele quanto a Iroha. Ele entende agora que lidou mal com a situação, esperando que a confissão simplesmente desaparecesse sem resposta, acreditando que isso evitaria que afetasse qualquer um. No entanto, ele estava enganado. Ele agradece a Otoi e Otoi nota que o antigo brilho em seus olhos está de volta, então ela está confiante de que ele poderia lidar com a situação agora. Ele pede desculpas por ter feito Otoi perder tempo, mas Otoi dispensa e diz que está tudo bem, embora ainda espere o pagamento na próxima sessão deles. Quando ele sai da casa de Otoi, envia uma mensagem a Mashiro dizendo que quer jantar com ela e que finalmente responderá à confissão dela. Eles acabam em um restaurante realmente muito chique, e a Katsuru começa a rir de como Mashiro parece nervosa. Mashiro tenta insistir que o pai dela pode pagar o jantar, mas a Katsuru a tranquiliza, dizendo que a noite é por conta dele, já que foi ele quem a convidou para sair. Ele se lembra de como Makoto uma vez o zombou pela forma como ele lidava com as garotas. Ele diz a Mashiro que ganhou um bom dinheiro em sua empresa, então ela não precisa se preocupar com o custo do jantar desta noite. Mashiro aponta que ela não faz parte da equipe e nem sequer ajuda com os jogos. A Katsuru diz a ela que o encontro deles é, na verdade, relacionado a negócios, mas ela não precisa pensar nisso e deve apenas se divertir. Ela então se preocupa com o vinho, mas a Katsuru diz a ela que é não alcoólico. Mashiro relaxa visivelmente e nota que quase todo mundo no restaurante é um casal. Ela fica satisfeita por poder olhar para outros casais nesse tipo de ambiente sem sentir qualquer ódio. Ela revela que antes não gostava de casais porque sentia que eles estavam exibindo sua felicidade e zombando dela por ainda estar solteira. Mas agora ela sabe que os casais estão simplesmente felizes na presença um do outro. Ela finalmente entendeu isso quando experimentou estar apaixonada. Os dois se acomodam e começam o jantar. Depois, eles visitam o deck de observação e Mashiro admite que está feliz por ter vindo. Pensando no encontro, ela percebe que realmente gostou. Akitoru decide dar a ela sua resposta, mas Mashiro diz que não precisa mais dela. Akitoru insiste dizendo que pode se arrepender de não ter dado uma. Mashiro sorri pra ele e admite que sabe que Akitoru está prestes a rejeitá-la. Ela tinha a sensação de que ele queria lhe dar uma memória maravilhosa antes de acabar com suas esperanças gentilmente por causa de sua bondade. Akitoru argumenta que ela está errada. Ele ia rejeitá-la, mas não por bondade, já que queria preservar seu contrato com Makoto. No entanto, Mashiro se recusa a acreditar nessa razão. Ela sabe que a Katsuru estava apenas dizendo isso para fazê-la se sentir melhor. Ela então diz que sempre soube que não tinha chance com ele, porque nem mesmo Iroha é sua namorada ainda. Iroha é incrivelmente fofa, e se a Katsuru não se apaixonou por ela, então Mashiro sente que não pode se comparar. Ela explica que sua confissão foi mais para si mesma do que para qualquer outra coisa. Ela queria tentar seguir em frente de como costumava ser, porque tinha muito medo de se tornar vulnerável. Ela afirma que está satisfeita consigo mesma e considera isso uma vitória, então ela realmente não precisa de uma resposta dele. No entanto, ela jura que um dia fará a Katsuru amá-la, mesmo que leve anos. A Katsuru tenta convencê-la de que esquecê-lo e seguir em frente seria mais eficiente. Mashiro o repreende por ser um min-maxer e explica que seu objetivo não é conseguir qualquer namorado.
Ela quer especificamente que Akatsuru seja seu namorado. Ele diz a ela que relacionamentos não são sua prioridade por causa de sua empresa, e que ele provavelmente estará ocupado até que se formem, mas Mashiro insiste que permanecerá ao lado dele. Mashiro se despede, mas promete a Akatsuru que, a partir de amanhã, fará o seu melhor para fazê-lo se apaixonar por ela. Akatsuru então se move para a janela e olha para o contato de Iroha, sabendo que a próxima garota que ele tem que enfrentar é ela. Numa noite tardia, Ozuma recebe Akatsuru em sua casa porque Akatsuru quer uma chance de conversar com Iroha. Akitoru fica um pouco preocupado com a facilidade com que Ozuma o deixou entrar. Mas Ozuma diz a ele que não tem problemas com Akitoru e Iroha ficarem juntos, já que ele quer vê-los ter filhos. Akitoru diz a Ozuma que ele deveria ter hobbies melhores, e Ozuma se retira para seu próprio quarto para que Akatsuru possa conversar com Iroha. Ele bate na porta dela, mas Iroha se recusa a responder. Ele tenta novamente, com mais força desta vez, o que faz a Iroha perguntar irritadamente quando ele planeja desistir. Ainda falando através da porta fechada, Akatsuru diz que quer conversar sobre o que aconteceu no estúdio, e explica que não está bravo, e quer uma chance de se desculpar. Iroha responde com raiva que ele não tem nada pelo que se desculpar porque ela não está brava, mas ela aponta que ele estava definitivamente bravo com ela no estúdio por arruinar um dia de gravação. Akatsuru admite que estava bravo na hora e que inconscientemente descontou sua raiva nela, então ele quer se desculpar. Iroha grita que não quer ouvir suas desculpas e não quer vê-lo por enquanto. Akitoru sente-se irritado com a teimosia dela e insiste que conversem, mas Iroha ainda se recusa porque abrir a porta, alegando que conhece as táticas de Akitoru. Ele ameaça arrombar a porta e Iroha o desafia a tentar. Dando alguns passos para trás e respirando fundo, Akatsuru arromba a porta para a surpresa de Iroha. Ele lhe entrega um envelope com dinheiro para os reparos e Iroha diz, sem rodeios, que está surpresa por ele realmente ter quebrado a porta dela. Ele comenta que ela não deveria reclamar, pois ela também entra no quarto dele quando bem entende. Ela acha a posição dele no chão estranha, porque ele está se desculpando enquanto também a repreende, mas Akitoru defende suas ações dizendo que é o estilo dele. Ela aceita o dinheiro enquanto Akatsuru a informa que acabou de se encontrar com Mashiro e a rejeitou. Iroha senta-se em sua cama e pergunta o motivo, e Akatsuru diz a ela que sempre foi sua intenção rejeitá-la. Ele nunca tinha olhado para Mashiro romanticamente porque nunca havia considerado namorar, dado o quão ocupado ele estava com a aliança do quinto andar. No entanto, ele ficou tão obcecado em como rejeitar Mashiro que parou de prestar atenção em Iroha. Ele pede desculpas por tê-la dado como garantida durante aquele período e promete continuar sendo o melhor produtor dela e focar em ajudar todos na empresa a atingirem seu potencial máximo. Iroha solta uma risada aliviada e, de forma brincalhona, diz a ele que ele está apenas meio certo. Ela então explica que aprecia Akitoru dedicar mais tempo a eles, mas admite que não consegue ser tão insensível quanto ele. Ela de repente fica nervosa e admite que também é apenas uma garota do ensino médio, e confessa que sentiu ciúmes de Mashiro porque ela era alguém de quem ele se aproximou fora do grupo deles. Iroha diz a ele que o único que ele realmente considera um amigo é Ozuma, e que ele não leva ninguém a sério a menos que seja relacionado ao trabalho. Iroha o lembra de sua promessa de fazer a aliança do quinto andar um sucesso da maneira mais rápida e eficiente possível. Akitoru pondera sobre suas próprias palavras, e percebe que pode ter machucado seus membros sem saber, com sua insensibilidade em relação ao relacionamento com eles. No entanto, ele sabe que se permitisse que amizades ou algo mais profundo se formassem, ele poderia acabar machucando-os ainda mais, e sua mente divaga para o quanto ele machucou Mashiro. Iroha explica que o estava observando e se sentiu estranha desde que ele se permitiu aproximar de Mashiro, e ele também levou as confissões dela a sério, mesmo que a tenha rejeitado. Akitoru tenta explicar que se aproximar de Mashiro era uma necessidade devido ao seu acordo com Makoto. Iroha estreita os olhos e diz a ele que havia algo mais, mas Akitoru sente que foi pego, apenas para Iroha se desculpar imediatamente, dizendo que entende que suas ações, em última análise, beneficiam a todos eles. Ela então exclama que não consegue evitar sentir ciúmes de Mashiro, já que elas conversam sobre outras coisas fora do trabalho. Ela não conseguiu evitar agir daquela forma para que ele lhe desse mais atenção e finalmente a tratasse com seriedade. E então ela se curva a ele e pede desculpas por agir como uma pirralha mimada. Akatsuru suspira e admite que está surpreso ao saber que Iroha sentiu ciúmes, e ele pensa por um segundo antes de perguntar cautelosamente se ela está com ciúmes em um sentido romântico. Iroha de repente se endireita, mas depois de um momento começa a rir e cai de volta em sua cama. Ela se senta novamente e revela que estava gravando e conseguiu uma boa mordida de som dele, e ela reproduz a gravação e o provoca por estar apaixonado por ela. Quando ele tenta negar, ela reproduz a gravação novamente, envergonhando-o até que ele finalmente grita para ela parar. Derrotado de joelhos, Iroha diz a ele que o ciúme nem sempre precisa ser romântico. Ela explica que amigos podem sentir ciúmes, e então o provoca, já que ele não tem muitos amigos e não conheceria esse sentimento. Irritado com ela, ele exige que ela apague, mas ela se recusa. Ele tenta ameaçá-la, mas ela simplesmente reproduz a gravação, fazendo-o reviver seu constrangimento. Ele exige novamente que ela apague, mas ela diz que acha que levará pelo menos um mês antes que ela se canse disso. Vendo a expressão dele, ela decide perdoá-lo e se sente orgulhosa por ter conseguido o resultado que queria ao agir como uma pirralha durante a sessão de gravação. E Akatsuru de repente se sente cansado de lidar com ela. Iroha promete que está de volta e pode trabalhar para ele novamente, mas ela está ciente de que Akitoru tem outros assuntos sobre os quais quer conversar.
Akitoru admite que, na verdade, precisa de um favor dela e dos outros membros da Aliança do Quinto Andar. Akitoru retorna ao seu quarto, percebendo que foi um idiota por pensar que Iroha tinha sentimentos românticos por ele. Ele se sente aliviado por ela não ter confessado como Mashiro fez, e agora ele pode voltar a focar em sua empresa. Ele se pergunta como Iroha conseguiu pensar tão à frente e começa a duvidar se as ações dela foram apenas uma fachada, mas ele se convence de que Iroha é uma gênia. No dia seguinte, na escola, Akitoru leva Otoi e Ozuma ao clube de teatro, explicando que precisam da ajuda deles para se classificar em uma competição do clube de teatro. Enquanto se aproximam da sala, eles podem ouvir o clube praticando e Otoi diz a Akitoru que não permitirá que o clube de teatro a envergonhe com uma performance tão sem graça. Quando Akitoru entra, Midori imediatamente o ataca com um martelo cenográfico, mas Akitoru consegue detê-la e inspecionar o martelo. Midori reclama que ele deveria ter apenas permitido que o ataque a atingisse, mas Akitoru diz que é óbvio que ele tentaria evitar danos, e Midori treme de raiva, canalizando a aura de sua irmã e começa a encenar o que Tsumerai lhe disse. Reclamando que Tsumerai geralmente respeita a autonomia deles, então é estranho que ela esteja de repente entregando as rédeas a Akitoru. Akitoru então recebe uma mensagem de Tsumerai pedindo desculpas por não ter conseguido convencer sua irmã a deixá-lo ajudá-los. Midori começa a acusar Akitoru de fazer um acordo obscuro com Tsumerai, e Akitoru lhe dá um olhar entediado e diz que não tem nenhum mérito a ganhar deles. Midori, nervosa, diz a ele que ele pode transformá-los todos em seus escravos, mas Akitoru diz a ela que não vai fazer nada de obscuro. Ele explica que se o clube de teatro quiser vencer, eles precisam da ajuda dele. Ele diz a ela que alistá-lo foi ideia de Tsumerai, e Tsumerai não teria pedido um favor se estivesse confiante de que o clube poderia vencer. Midori ainda está hesitante porque eles trabalharam muito para manter o clube funcionando, e a Katsuru explica que é a dedicação dela e dos membros que o fez querer ajudá-los. Ele diz a Midori que ela e as garotas definitivamente têm potencial. Agora, eles podem estar no fundo do poço, mas isso só significa que podem subir, e ele os elogia por terem chegado tão longe, mesmo sem a direção de um conselheiro, e por praticarem durante os intervalos do almoço. No entanto, ele explica que eles não estão indo na direção certa, então toda a energia e esforço deles estão sendo desperdiçados. Para melhorar, elas precisam saber o que estão fazendo de errado, e se continuarem no caminho errado, poderão ter resultados bem negativos. Akutiru a avisa que, se seguirem na direção errada, o clube estará fadado a se dissolver completamente, que te oferece seu presunto, prometendo ajudar o clube se ela aceitar. Midori permanece hesitante, olhando para as integrantes do seu clube em busca de alguma segurança. Akitoru percebe a hesitação e diz que não está ameaçando Tsumerai e que realmente deseja ajudar de coração. Midori enfatiza que qualquer um pode alegar ser inocente, e que ela sabe que os homens costumam mentir. Akitoru diz que pode provar que não olha para Tsumerai de nenhuma forma especial, e então gesticula para Ozuma. Kikorai diz às garotas que Akitoru só o considera especial, e mais ninguém. As garotas gritam em reações mistas, enquanto Tsumerai também exclama com grande entusiasmo. Midori fica chocada e se pergunta que barulho Sumire acabou de fazer, e Sumire tenta cobrir seu nariz sangrando, dizendo que viu um estudante qualquer que por acaso estava correndo nu perto da janela. Midori tenta confirmar, e Ozuma afirma que ele é o único para Akitoru e se apresenta. Ela pergunta novamente apenas para ter certeza, e tanto Akitoru quanto Ozuma confirmam que eles têm um relacionamento bastante especial. Akitoru pensa consigo mesmo que eles não estão mentindo descaradamente, nada em seu relacionamento é romântico, mas ele realmente considera Ozuma especial porque Ozuma é seu único amigo. Independentemente disso, Midori agora está com a impressão de que eles estão namorando, então ela tem a garantia de que Akutiru não tentará nada com Tsumerai ou com o restante do clube. Depois de se acalmar com a notícia, ela decide ao menos dar uma chance a Akutiru e aperta a mão dele, o que alivia Tsumerai. Akitoru começa apresentando as integrantes a Ozuma e Otoi, que também estarão prestando sua ajuda. Ele então escreve em um quadro branco os principais problemas que o clube enfrenta e explica que suas habilidades de atuação, roteiro, produção de palco e música e som são suas maiores e mais significativas fraquezas. Ele diz para se preocuparem com a atuação mais tarde. Para melhorar os outros aspectos, ele vira o quadro branco onde havia escrito possíveis soluções. Ele decide que pode retrabalhar o roteiro rejeitado que Namako havia enviado e transformá-lo em sua peça teatral, enquanto Ozuma pode apoiar Midori na reformulação do cenário e de outros elementos importantes. Música e som podem ser supervisionados por Evotoi. Elas precisam manter o trabalho de Tsumeri como sua artista em segredo, então Akatiru decide que qualquer coisa relacionada à arte feita por ela será acreditada ao seu pseudônimo, seu nome falso. As garotas ficam impressionadas, mas Midori expressa sua preocupação sobre a necessidade de uma nova história. Ela sente que é tarde demais para mudar para um novo roteiro, especialmente porque elas precisariam escrever um do zero. Akutiru tira o rascunho que Namako lhe enviou e explica que ainda não é um roteiro, mas ele quer usá-lo como uma base e oferece para Midori lê-lo, para que ela possa tomar sua decisão. Depois de ler a história, as garotas na sala ficam profundamente emocionadas, chegando às lágrimas. Akatiru e Ozuma estão um pouco perplexos com a reação. Depois que Namako reescreveu a história, ela ficou muito melhor. Mas eles não esperavam uma reação tão forte e intensa do clube de teatro. Midori diz que o roteiro é perfeito, mas elas têm um problema. As duas integrantes também se levantam e dizem que não têm orçamento nem tempo para retrabalhar os adereços maiores de que precisam. Ozuma intervém, dizendo que elas podem usar mapeamento de projeção, e as garotas ficam maravilhadas com sua sugestão e concordam em trabalhar em adereços menores para fazer tudo parecer ainda mais realista.
Akitoru olha para Otoi e percebe que ela já está trabalhando com as integrantes para melhorar a música e o som, o que significa que o problema agora é cuidar da atuação. Midori lhe diz que isso não é algo que possa ser mudado de forma tão simples e fácil. Akitoru diz que planeja reunir todos os atores para fazerem aulas intensivas com um instrutor. Eles se mudam para a próxima sala, onde encontram Iroha com o rosto coberto por óculos escuros enormes e um chapéu para esconder completamente sua identidade. Midori se sente insegura em relação a ela, mas Akitoru explica que ela é uma atriz realmente muito boa, mas ele precisa manter sua identidade em segredo absoluto. Iroha diz que pode provar isso com suas habilidades de atuação, e Midori concorda que essa é a única maneira de convencer a ela e ao restante do clube de que ela é a verdadeira profissional. Iroha pega o roteiro e diz que vai encenar uma cena, seus olhos brilhando intensamente por trás dos óculos escuros e grossos, pois ela sabe que eles ficarão chocados com o que ela é capaz de fazer. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever para não perder os novos episódios que saem toda semana.